Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport. General opinion's starting to make out that we live in a world of hatred and greed. But I don't see that. It seems to me that love is everywhere. Often it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there. Fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 115. Eu sou Rafael Arinelli. Não compre drogas. Vire um popstar que vão te dar de graça. Eu sou Daniel Cury e acabaram de roubar a minha frase. Mas tudo bem, porque a vida é cheia de complicações e interrupções, como disse o Rodrigo Santoro. Que era a minha segunda opção de frase. Em uma das 5 frases que ele falou. Então, mas pô. A outra foi I am Groot. Aqui é o Henrique Risato e no Natal a gente sempre fala a verdade. É verdade. Só no Natal. Por isso explica muita coisa, né? Explica, porque eu enrolo vocês o ano inteiro e vocês não me veem no Natal, eu não preciso falar a verdade. Pois é. Muito bem, estamos reunidos hoje no penúltimo podcast do ano com o time titular do podcast Cinemação para conversar sobre simplesmente amor. A gente pensou, vamos fazer um podcast natalino, vamos falar sobre filmes de Natal, vamos falar sobre não sei o que, vamos falar sobre aquilo, sobre... No fim chegamos a Simplesmente Amor, né? Que é um filme que sintetiza muito bem o sentimento natalino e além de tudo ele tem aí uma história muito legal para ser contada também, né? E que já entrou pra lista, já é considerado por muitos como um novo clássico de Natal. Na Inglaterra ele é tipo, teve uma época que no Brasil tinha o Esqueceram de Mim, todo Natal passava, agora acho que nem tanto. Ele virou isso assim na Inglaterra, ele passa todo Natal, é o filme pra dar o clima de Natal pras pessoas e tudo mais. E eu acho que ele é um filme muito bom, então ele é um novo clássico, assim, né? Um novo... Assim, é aquele filme pra você ver sempre, e ele é feel good, né? Você termina ele se sentindo bem, termina de ver o filme com sensações é a minha boas. comédia romântica favorita. Assim. Vamos assistir um romance. Tá, Simplesmente Amor. É o único então, que eu gosto, assim, na verdade. E o legal é que não é o único que eu filme... gosto, mas é o que eu mais gosto, vai. Ele é um filme de romance, ele é um filme natalino, ele é um filme que conta também um pouco sobre as histórias humanas no dia a dia também, né? Então isso é legal dele, é um filme... a gente pode dizer que é um filme adulto, né? Um filme natalino adulto, assim. Ele não fica com aquela coisa piegas, infantil, muito... E quando é de um jeito legal, é de um jeito que você entende, tipo, o cara mal conhece a mulher, se apaixona e vai lá se declarar em Portugal, e você fala, beleza, tá tudo bem. É verdade, porque ele é um filme assim, tipo... É esse o propósito dele. Então ele tem esse propósito e ele funciona desse jeito. Na verdade, no fim das contas, eu acabei descobrindo que ele vai para uma colônia portuguesa no sul da França. Sim, é isso mesmo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Christmas is all around me, and so the feeling grows.
Repercussão mais do que especial esse, o penúltimo repercussão de 2014, e ele vai voltar só mais uma vez esse ano, então você pode pular ele, é óbvio, né? Mas é sempre legal quando a gente tem comentários muito legais para ler, como a gente tem hoje, né? Então, Dani, relembre as pessoas como que elas fazem para entrar em contato com o Cinemação e mandar sua mensagem para que seja lida no podcast 116, no último podcast do ano. Tem que aproveitar e mandar logo. Ouvir o podcast já manda, porque senão a gente não vai ler, a gente vai ser chato, porque... E vai guardar só pra 2015, daí vai que acontece alguma coisa, uma tragédia, né? Então é bom mandar logo. Então mande o seu e-mail para contato@cinemação.com, desejando Feliz Natal pra gente, porque a gente merece que você deseje Feliz Natal. E também que a gente tenha um Feliz Natal. Não que a gente mereça um Feliz Natal. A gente merece que você mande Feliz Natal. É o mínimo, né? Se a gente vai ter um Feliz Natal ou não, depende de cada um de nós. Manda Feliz Natal pra gente, manda Feliz Natal pelo facebook.com/cinemação, mande elogios pelo Twitter no @cinemação, ou no @Daniel Cury, ou no @Arinelli, ou no @Henrique Risato, que são os nossos Twitteres pessoais. Manda também lá no Instagram, no @cinemação, lá no Instagram. Então você segue a gente, acompanha as novidades, manda Feliz Natal, comenta o que você achou de tudo do mundo e dá os seus likes por lá. Se você estiver ouvindo o Cinemação na Web Rádio Vagalume, dá um alôzinho nas redes sociais pra gente ficar sabendo e ficar feliz. Porque, afinal de contas, os podcasts do Cinemação está sempre ao ar toda semana na Web Rádio Vagalume, toda sexta-feira, às 10 horas, com reprises aos sábados, ao meio-dia. www.webradiovagalume.com é o endereço onde você ouve um monte de coisa legal e mais o podcast do Cinemação. É bom lembrar também, né, todo mundo, que, como a gente está falando, esse é o penúltimo podcast do ano. A gente vai parar no dia 19, sai o último podcast. O Henrique já deu até um spoiler no último podcast falando qual que seria o tema. Então se prepare, porque o tema vai ser muito especial, vai ser o último podcast do ano e a gente vai voltar em 2015 com novidades, provavelmente com coisas diferentes dentro do podcast, como a gente tem feito, né? Todo ano a gente vai evoluindo. Então é muito importante que você continue acompanhando o Cinemação nas suas redes sociais, no site, mandando seus comentários para que a gente possa ir evoluindo cada vez mais, sentindo o que é melhor e o que é bom para vocês aqui dentro do Cinemação. Então não esqueça, próxima semana, último podcast Cinemação de 2014. Bom, o meu comentário foi escrito pela Milka Ramos, é uma fã aqui do Cinemação, e que pelo jeito é a primeira vez que ela vai conseguir escrever para nós, né? Primeira e não a última. Exatamente. Ela falou aqui sobre o podcast 113, Jogos Vorazes, que a gente teve a honra de ter a participação da Larissa Siriani. A Milka escreveu o seguinte: olá, rapazes, já conheço o Cinemação há mais ou menos um ano através do YouTube, e que eu estava procurando alguns podcasts sobre Jogos Vorazes e encontrei vocês. Desde então, escuto sempre que posso. Não comentei sobre o podcast antes por não ter assistido o filme, e faz um tempo que não comento nada e venho dando uma de ouvinte tímida, mas sobre esse filme e podcast eu não podia deixar de comentar. Aliás, né, a campanha Saia do Armário Ouvinte Cinemação tá dando continua. Frutos, Rafa. E assim, parece que todo mundo deve ser amigo, então, né? Porque todo mundo Cara, há um ano incrível, descobriu, né, no Jogos Vorazes, e aí ouve a gente até agora que teve Jogos Vorazes de novo. Incrível. Quando não tiver mais Jogos Vorazes, então ninguém mais vai ouvir o podcast de Cinemação. É isso. Acabou os Jogos Vorazes, não ouço mais podcast. Pois Continua aí. Mas eu acho Deus. que essa coisa da gente em falar pra pessoa, a gente fala pro pessoal sair do armário, é um estímulo, né? Porque a gente, às vezes, ouve e fica o ouvinte passivo, né? Não, interage com a gente, dá o feedback. A gente não grava pra gente, senão a gente fica só conversando. Lógico. A gente grava pra tem você. Tem um que tá comentário ouvindo. do Bruno Costa que ele fez no podcast 100 que ele fala isso mesmo, né? Ele fala
do canto lá de comentários dentro do site. Ele fala, pô, as pessoas deveriam saber que aquilo ali é um lugar, é um espaço para que continue a discussão. Então é realmente isso, saia do armário, comente e não deixe de comentar, mesmo quando os podcasts estiverem de férias, vai mandando comentário pra gente que a gente sempre vai estar respondendo e tal. E a gente tem no nosso arquivo tem todos os podcasts. Então você pode ouvir os antigões, tudo lá, você não precisa só comentar dos podcasts recentes. Se você quiser pegar um mico da gente lá do passado, você pode ouvir. Melhor não, né? Melhor começar lá pelos 50 pra cima. Não vê a gente sem jeito, né? E aí, Henrique, o que mais que ela falou? Bom, aí ela falou uma parte aqui, especialmente sobre a participação da Larissa, né? Que ela falou que achou muito bons os comentários dela, principalmente que ela tinha visão dos livros e que como isso complementava o podcast. Ela pôs, eu queria mesmo saber mais sobre o jogo que o Haymitch participou. E sobre o Gale não ter ido para a arena junto com a Katniss, que seria assim, todas as pessoas que viram o filme com ela, né, com a Milka, acharam que ele tinha que ter ido. Isso no primeiro filme, né? Mas depois ela entendeu que por vários motivos teria sido estranho, porque na verdade o par romântico dela é o Pita, né? Depois ela reforça isso. Ela vem e fala especificamente sobre o podcast. Ela falou que uma das coisas mais fascinantes é o amor que a Katniss tem pelas pessoas próximas. E ela concorda com o Dani, que ela disse que a relação da vida amorosa dela fica em terceiro plano, porque a prioridade é a proteção da sua própria vida e que o sofrimento que ela acaba tendo para proteger as pessoas que ela ama. E que no livro isso é bem evidente, né? Aí, para finalizar, ela também achou interessante essa questão do filme tratar sobre reality shows, que é uma coisa não em alta, que teve a sua alta e é mantido principalmente na mídia do Brasil. Ela chegou a relatar até um caso de estudantes tailandeses que foram presos, que eles estavam em manifestações e para se manifestar eles faziam o símbolo, que é aquele símbolo do 3 com os dedos. Mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, a galera usando a máscara do Guy Fawkes, né, que é aquela máscara do V de Vingança, usando a mídia para se manifestar. Ela ainda complementou dizendo que vai escrever pra gente sobre os podcasts anteriores, que é o que a gente falou agora há pouco, só que ela vai esperar a gente voltar de férias. Então, obrigado, Milka, não precisa esperar, você pode escrever. Na verdade é uma tática dela, porque ela quer esperar a gente voltar pra ela mandar e a gente poder ler aqui no ar. Ah, sim, só pra não passar batido, pode ser também. Exatamente. Só falar pra gente qual você escreveu também, né, às vezes no próprio post, né, pra gente saber especificamente. Mas você e todo mundo escreve à vontade, que o Daniel tá aí pra ler os podcasts. Né, Dani? Lê os comentários. Lê os comentários. Né? Os podcasts tudo. Não, né? Eu respondo tudo. Eu só tenho um comentário sobre isso que a Milka escreveu pra gente, que quando ela fala que o Pita é o par romântico e tal, né, da Katniss, eu acho que fica evidente que, assim, algo se quebra na relação entre a Katniss e o Gale, justamente por isso, porque ele não é um par romântico tão forte ao ponto de falar, não, eu vou contigo lá pros jogos e tal, né? Não, ele meio que dá 2 tapinhas nas costas dela e fala, vai lá, amiga, manda ver, detona lá e tal, e sobreviva, porque quando você voltar, aí sim eu vou estar aqui e tal, entendeu? Então eu acho que isso que meio que quebra esse ele romântico, né? Ele podia ter se colocado como um tributo, né? Se oferecido, né? Tipo, meu amor. Não, ela não vai, vou eu. Meu, resolvi o problema, porque ela ia ficar com a irmã e acabou. E ainda ela ia ficar apaixonada por ele porque ela só se preocupa com quem tá em perigo. Então, tipo, resolveu. Gay ou loser. Dani, e seu comentário aí? O que você trouxe pra gente? Eu tenho um breve comentário do Adriano César. Ele comentou na crítica do filme A Garota Ideal, que foi uma crítica bem legal que a Juliana Raia publicou há alguns dias. Uhum. E o Adriano César comentou o seguinte: primeira crítica que vejo sobre esse filme, muito bom. No começo parecia que seria uma comédia
mesmo. Mas no final fica triste e até nós ficamos achando que a Bianca é real. Obrigado pelo spoiler de dizer que o filme fica triste, mas tudo bem. Mas é bem legal isso, porque a crítica tá bem legal da Juliana. O Garoto Ideal é bem aqueles filmes... É bem legal, assim, o Ryan Gosling é um ator que não faz filme besta, né? Os filmes que ele faz são, no mínimo, interessantes. Ele sabe escolher muito bem. Então, ao ver... Eu, pelo menos, vejo assim. Se é um filme que o Ryan Gosling escolheu, alguma profundidade ele vai ter. Que é o caso, inclusive... Vou até deixar um elogio para um podcast de terceiros, assim. Tem um filme com ele também que é o mesmo esquema, né? Que esse. Parece uma coisa e no fim é outra. E tem o filme Blue Valentine, que é o Namorados para Sempre. Sim, sim. Que também é com o Ryan Gosling. E daí muita gente vê e fala assim, é comédia romântica típica. E não é, ele é bem diferente, ele é bem mais denso, bem mais profundo. Então é bem legal isso, gostei bastante do comentário. E aí o elogio que eu ia deixar é porque tem um podcast recente lá do Cronologia do Acaso, que o Emerson, que gravou até um podcast com a gente sobre viagens aqui no Cinemação, ele tem esse podcast e eles fizeram um sobre o Blue Valentine. Então fica assim uma dica legal. E daí eu encavalei um monte de coisa junto, mas é isso. E eu vou deixar também outra dica, porque eu acho que é muito... Obviamente não deve ter a mesma carga dramática, né, que esse filme, mas aquele filme O Amor Pede Passagem, com a Jennifer Aniston e tal, que a gente já comentou um tempo atrás aqui, é um filme desses, assim, que ele tem uma linha de comédia, aí ele tem uma linha de romance, ele chega a ter pontos que você acha que ele vai ser uma galhofa, e aí ele começa a trazer alguns pontos mais sérios e tal, então ele acaba sendo um romance dramático e com esses toques de comédia muito interessante. E eu acho legal quando o filme ele consegue brincar com esses gêneros e te surpreende, né? Sim, eu acho que isso é muito legal. Ainda mais os desavisados que só vão lá, pegam, né, o filme, olham pra capa ou... A capa e o título, né? A capa, o título, o pôster e tudo mais, e vai ver. E a famosa dramédia, que muita gente fala, né? Que é drama com comédia. Que, se bem feito, funciona muito bem. É verdade. Bom, eu tenho um comentário aqui bem curto também, porque a gente quis focar também um pouco nesse comentário da Milka, que era um pouco maior, né, e tal. E aí o comentário que eu tenho aqui veio da Laís, pelo Twitter, e ela é o @LaísDD. E quando eu li a primeira vez, eu vi LaísDD, eu li o SDD, e SDD não é abreviatura de saudade? Saudades, Laís Saudades. Pois Laís Saudade. Eu achei que ficaria tão legal, né? Porque ela não tem um sobrenome pra gente falar. Então eu falei, pô, Laís Saudade. Laís Saudade, bonito, é ótimo, é, né? Poético, no mínimo poético. Não sei se foi essa a intenção dela, mas tipo, ficou legal. E ela comentou no nosso último podcast, o podcast Cinemação 114, Profissão Técnico de Som, né? Que a gente gravou lá com o Luiz Panini, um podcast bem legal também, onde ele explicou um pouco sobre essa profissão. E ela escreveu o seguinte: sensacional, esses podcasts sobre profissões me ajudam muito. E é isso que é a nossa intenção, né? É conseguir gravar, trazer assim o interior, né, as vísceras do que é o mundo do cinema. E aí trazer inclusive essas profissões que às vezes não são as profissões que estão ali na frente, na linha de frente. Porque quando você fala de filme, você pensa em diretor, roteirista, produtor. O ator em si, né? Ator, exatamente. Aí você vai parar pra pensar, o técnico de som. É muito difícil você pensar no cara que é o mixador ou sei lá o quê. Então essa que é a nossa intenção, e eu acho que tem portas abertas. O Luiz inclusive se mostrou muito otimista com o mercado também, né? Então, pô, é legal, fica a dica aí, vai lá e escuta o nosso último podcast. E esse ano acho que teve uns 5 ou 6 podcasts sobre profissão, né? Dentro da área do cinema. É verdade. Vale um post depois, acho que eu vou fazer um podcast, um post, as profissões que a gente gravou, reunir tudo ali. Tem algumas do ano passado, né? Do roteirista que foi ano passado. Então não perca meu post, entre no cinemação.com diariamente, porque uma hora vai sair.
da gente ir pro nosso papo central, né? A gente fez a cobertura da Comic Con Experience, que foi a primeira vez que esse grande evento veio pro Brasil e tal. E muita gente, assim, tava de olho nisso, né? Muita gente nerd. Na verdade, a gente foi lá ver como é que era, né? É, exatamente. Vamos lá. Vamos conhecer. Inicialmente eu não ia. Eu confesso que, assim, no começo eu não tava tão animado. Por questão de valores, né? Preços mesmo, assim. Meu, tá caro lá. Porque eu fiquei meio traumatizado de eventos de anime, que eu fui bastante um tempo atrás. Assim, não, vamos ver como é que é. Aí, mas no fim das contas valeu a pena, porque é muito grande, mas estava muito bem organizado. O evento e o público é diferente, né, cara? Não dá pra comparar o público que tava com esse público otaku, que é o que chama o fã do anime, do mangá, né? Não que um seja melhor que o outro, mas são públicos diferentes. É um pouco diferente. A Comic Con é muito mais ampla, na verdade, muito mais famosa até. Mas tem muito a ver. Entra na cultura pop, é meio confuso isso, porque cultura pop é um negócio tão abrangente, né? Tinha lá Netflix, tinha MTV, tinha stand de tudo quanto é lugar. Tinha um cinemação. Né? Tinha um cinemação lá tirando foto. Tinha um cinemação ambulante lá, né? Eu, o Daniel, o Cauê. Legal. Exatamente. Legal. A gente foi lá, se conheceu e foi nas palestras. Eu vou fazer artigos, quando sair o podcast, acho que os artigos já vão ter sido publicados. Legal. Espero, não vou prometer porque... Não vou prometer, mas vai ter saído, sim, alguma coisa. E eu quero fazer um contando muito sobre uma palestra bem interessante que eu assisti. Na verdade, era porque dentro da Comic Con tem a Comic Con Summit, né? Que é como se fosse um evento de negócios, né? Business Summit. Como se fosse um evento de negócios dentro da Comic Con. E eles falam muito dos negócios em geral e do que é a Comic Con no mundo todo, etc. Foi bem interessante. Mas enfim, no fim das contas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cada stand com as suas coisas, muita fila, muita gente. Eu particularmente gostaria que fosse um pouquinho mais suave, entendeu? Eu acho que você aproveita você tá ficando mais. Velho, viu? Mas porque assim, o evento ele foi numa quinta, sexta, no sábado e domingo. E nós fomos 4 dias, né? 4 dias e nós fomos sábado e chegamos lá 2:30 da tarde. Então tudo que você ia fazer tinha muita fila. Talvez, por exemplo, do ano que vem, que já tá confirmado, por exemplo, ir numa quinta-feira, que é o primeiro dia, ou na sexta, ou no domingo, porque sábado sempre é o maior dia, né? O maior público. E tem que, assim, ir com espírito pra pegar fila, vai sem pressa, né? Mesmo na quinta-feira vai ter muita fila. E tudo mais. O que eu pretendo fazer, eu não fui no auditório Thunder, né, que foi o auditório principal. No ano que vem eu quero ir cedinho pra pegar o auditório, sentar lá às 10 da manhã e ficar até às 8 da noite. Isso, porque você entrava segura a bexiga, lá leva um lanchinho. E era assim, você entrando, à sua direita tinha mais uns 2 stands e tinha uma praça de alimentação ampla, bastante grande, mesas. 2 vezes a gente foi lá comer e, tipo, as 2 vezes a gente encontrou mesa na hora, não ficamos de pé. E aí... tinha os stands dos grandes estúdios, então tinha lá o stand da Marvel Disney, que tinha estátuas em tamanho real do Capitão América, do Hulk, tinha o escudo rachado do Capitão América, que foi usado na San Diego Comic Con. Isso é muito legal. Tinha a manopla, né, a mão do Hulk Buster, que é a armadura do Homem de Ferro. Você chorou, né? Nisso não, chorou. eu achei legal, paguei pau. Eu tava chorando pela testa, porque eu tava suando pra caramba, né? Nossa, tava bem calor, quente, tava bem quente. Mas foi... E gordo é foda assim, também, né? Gordo é a mãe, rapaz. Mas eu tava até brincando, até comentei no Twitter e a Larissa Siriani, inclusive, respondeu, a gente trocou umas ideias, porque, tipo, eu descobri que eu sou uma pessoa normal lá no Comic Con. Porque, tipo, você olha pra uma coisa tipo o Hulk Buster, pro escudo que foi usado nas gravações, e você fala assim, eu pelo menos, eu olho e falo, legal. E tem gente que olha e fica assim, meu Deus, e parece que vai morrer, entendeu? E aí a gente brincou isso no Twitter, porque ela falou que ela é normal também, mas ela não foi. Mas, tipo, porque pra mim é muito assim, tipo, legal, olha, legal, Netflix, né? Olha, legal, tipo, sei lá, o Netflix vestidas, tinha, olha, não legal. Não tinha muita coisa. Na parte de cinema... Não, cinema... eu só usei um nome aleatório, assim. Mas na parte de cinema, tava legal essa parte da Disney, porque daí também tinha... algumas coisas de Guerra nas Estrelas, né, também de Star Wars. Na Fox não tinha assim muita coisa de filme, tava assim um painelzinho de The Walking Dead, um painel dos Simpsons. O que tinha de filme
era também o do Uma Noite no Museu 3, tinha lá um esqueleto de um Triceratops. Toda a parte da praça de alimentação, as escritas e as decorações, era tudo do Jurassic Park, o Jurassic World, na verdade, que é o filme que sai ano que vem. Quanto a estúdios, que mais tinha lá, Daniel? Bom, teve outras coisas interessantes, como a participação, por exemplo, do Jason Momoa, que vai ser o próximo Aquaman, né? Isso, o Drogo do Game of Thrones. O Sean Astin, né? Sean Astin, que é o do Goonies e do Hobbit, e do Senhor dos Anéis, né? O próprio Edgar Vivar, que é o Seu Barriga, e ele faz a dublagem de um personagem no Pinguins de Madagascar, na versão em espanhol, e também nos Minions. Ele faz um dos monstrenguinhos lá dos Minions também na versão em espanhol. Além disso, é legal você ir nesses eventos que você encontra várias personalidades, né, diferentes e tal. Sim. Então, por exemplo, o daqui que gravou já com a gente, o Carlos Stefan tava lá, o Dudu Salles tava lá, o Cauê Petito tava lá. Então, tipo, o pessoal vai, o pessoal curte e tal, mas é isso que a gente tá falando. A pessoa tem que ter paciência, porque é fila pra tudo. É um evento que estava sendo muito aguardado pelo mundo pop, né, como o Dani falou. Sim. Então, era assim, pra vir pro Brasil, pra fazer uma convenção geek desse tamanho, é uma coisa que você precisa ter essa estrutura né? E é muito legal a questão da experiência. Provavelmente, porque assim, eu sei que eles tentaram com muitos atores, né? Muita gente muito famosa, sim. E nem todos toparam. Mas conforme o evento vai ganhando a importância dele ao longo do tempo, a tendência é que ele receba cada vez mais, vamos dizer assim, pessoas e eventos mais importantes. Então eu imagino que daqui a alguns anos a Marvel ou a Warner Bros, ou sei lá, algum estúdio grande deixe pra dar algum tipo de notícia de lá. Mande um ator um pouco melhor. Mande um ator. Né? Não, o Jason Momoa é legal, mas assim, podiam mandar, sei lá, o Chris Evans, né, que faz o Capitão América. Podiam, sabe, assim, mandar algum dos protagonistas. Um ator foda lá, a Emilia Clarke, que faz a Daenerys no Game of Thrones. Então, é com o tempo, né? Não é do dia pra noite que você traz pro Brasil um monte de gente. Mas, E não necessariamente precisa ter gente de fora. Por exemplo, homenagearam o Maurício de Souza, que tava lá. Sim, ele foi uma baita de uma homenagem que ele teve em 2 auditórios, inclusive, em 2 momentos diferentes. Claro, imagina, é um evento essencialmente de quadrinhos, né? A essência da Comic Con é dos quadrinhos, porque inicialmente era só quadrinho. E o painel nada mais natural. Da Maurício de Souza Produções estava excelente. Eu fiquei lá um bom tempo, comprei coisas lá também. Tava de pau a pau com a Marvel, com qualquer outra desses quadrinhos aí, com a Livraria Devir, por exemplo. Exatamente. E assim, nada mais justo do que homenagear o Maurício de Souza, que é o cara responsável por, tipo, sei lá, introduzir os quadrinhos na vida de todo brasileiro. Todo acho que não tem nenhuma criança no Brasil que não tenha lido Turma da Mônica. Eu ia falar Cavaleiros do Zodíaco. Turma da Mônica. E que tenha assistido provavelmente pelo menos um episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Não, a molecada de hoje não viu. Não. Mas tinha 2 armaduras de ouro de leão. Tinha coisa lá dos Cavaleiros. Legal. Mas enfim, eu tô esperançoso de que no ano que vem, vai ser anual o evento? Enfim, no ano que vem vai ser maior, com coisas mais interessantes, até um dia que vai ser, quem sabe, tão grande quanto uma de San Diego, que a gente sabe que é a maior. Por ser o primeiro ano, eles já tiveram como patrocinadores oficiais o Cartoon Network, a Disney, a Fox, o Netflix, a Panini, a Sony Pictures, a Warner. Então eles já tiveram grandes patrocinadores. Por conta da marca, Comic Con é muito forte. Sim, exatamente. Então a tendência é que cresça mesmo. Quem foi, acho legal mandar pra gente sua foto, né? Manda aí o que você achou também da Comic Con, essa primeira experiência, né? E conta pra gente que dia que você foi. De repente a gente pode ter se esbarrado lá. A gente, que eu digo, é o Daniel e o Henrique, porque eu não tava. Não, ano que vem a gente vai todo mundo lá. Vamos. A gente vai estar até com um crachazinho pra vocês identificarem a gente. Exatamente. Valeu a pena então, né? Valeu a pena. Muito esperando ano que vem agora.
fingers. I feel it in my toes. Feel it in my toes, yeah. Love is all around me, and so the thing. I'm afraid you did it again, Bill. It's just I know the old version so well, you know. Well, we all do. That's why we're making the new version. Right, okay, let's go. I feel it in my fingers. In my fingers. I feel it in my toes. Feel it in my toes, yeah. Love is all around. Oh, fuck, wank, bugger, shitting, ass, head and hole. Start again. You look into my eyes. Simplesmente Amor, um filme de 11 anos atrás, cara. Inacreditável, né? Como esse filme já passou tanto tempo que ele saiu. E é um filme também tão atual e tão legal de se assistir ainda hoje. E já passou tanto tempo, mas ele chegou aos cinemas brasileiros no dia 5 de dezembro de 2003. Praticamente 11 anos atrás mesmo. O filme, que é uma produção França, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda e tal, enfim, é uma coprodução, né, de todos esses países e tal, e é um filme que teve a sua importância para a época, principalmente para nós brasileiros, porque foi um dos primeiros filmes que a gente estava vendo o Rodrigo Santoro com um personagem com nome, com vida, que falava, andava, interagia com outras pessoas. Aliás, vocês sabem a história, né? Não era aquela máquina lá as panteras tipo, detonando. É, né? então. Não, Mas você sabe, porque assim, o personagem dele, na verdade, não tem necessariamente uma nacionalidade. É o Carl e pronto, acabou. Né? Não explica muito. Não é um nome brasileiro, pelo menos. É, então, mas o que acontece? Que eu lembro que até na época eu vi isso, que eu fui no cinema, eu gostei bastante do filme e tal. E o diretor do filme, que é o Richard Curtis, inclusive, que estava na estreia dele como diretor, ele escreveu muita coisa, mas dirigindo foi o primeiro filme dele. O diretor, enfim, tinha personagem lá que dizia que ela ficava um ano, né, apaixonada por ele. E o filme mostra isso. Ela ficou mais de um ano trabalhando com ele, completamente apaixonada por ele, sem nunca ter coragem. Todo mundo sabia, menos ela falava. Menos, né? E todo mundo sabia que ele gostava dela e ficava aquela coisa meio assim. Eles deixam isso claro. E aí o cara que é inglês, o Richard Curtis, que é inglês, e os ingleses, eles têm fama de não terem nenhum tipo de sex appeal e sensualidade. Tipo, eles sabem que eles não têm expertise nisso. Ele falou assim: então esse cara não pode ser um inglês, porque nenhuma mulher ficaria um ano fantasiando um homem inglês. No máximo, ela se apaixona rapidinho e depois esquece. Toma um chá e boa. E tipo, ele usou isso daí, e é o que eles começaram a procurar atores que talvez, que fossem de fora, de outro país e tal. E na época foi justamente quando o Rodrigo Santoro tava querendo, provavelmente ele devia estar desesperado atrás de papel, pra iniciar o trabalho dele em Hollywood, porque ele tinha feito, se eu não me engano, acho que só o das Panteras Detonando antes disso, né? Sim, sim. A participação em filme grande hollywoodiano. E mas foi um personagem legal, assim, eu acho, é bacana o personagem dele. Não aparece muito, mas tá aí. Pra aquele arco ele serviu, né? Porque o legal do Cara, mas pra aquele arco qualquer um servia, né? Não, mas verdade, essa é a ele ideia. não tem oportunidade de mostrar o talento dele, mas até aí, se for parar pra pensar, nenhum filme que ele fez até hoje, ele teve a oportunidade de mostrar realmente o talento dele. Fora do Brasil, porque você tem, por exemplo, o Bicho de Sete Cabeças, que ele manda que muito. É excepcional. E aí você tem, tipo, eu vi há pouco tempo aquele O Que Esperar Quando Você Está Esperando. Que ele é uma comedinha, né? E aí, que também é outro filme que ele fica ali. Ele tá lá, tipo, ele quer ter filho e ele é casado com a Jennifer Lopez. É até tosco isso, porque assim, eles são um casal de latinos pobres, tipo, batalhadores. Assim, latinos pobres que moram nos Estados Unidos é tipo o Rodrigo Santoro e a Jennifer Lopez, né? Ninguém cai nessa. Ninguém olha pro Rodrigo Santoro e fala assim, tadinho, é um brasileiro imigrante aí pobre. A Jennifer Lopez, coitada, é uma mexicana que pisou. A sensação que eu tenho com o Rodrigo Santoro é que ele tá
tipo, seguindo os caminhos do Matthew McConaughey, sabe? Tipo, tá fazendo umas comedinhas, ele é o gostosão, tira uma camiseta, mostra... Eu acho que não. Mostra barriga tanquinho, aí, sabe, aí ele vai, tipo, galgando isso, daqui a pouco cai no colo dele um papel dramático foda e daí ele dá conta, entendeu? Eu acho que não, por conta do fato de ele não ser americano, nem inglês. Ele assim, os brasileiros, eles ainda existe muito preconceito, né, com latinos em geral. Então, provavelmente ele tenta e talvez não consegue um papel tão grande. Mas, enfim, O Wagner Moura, então, teve uma estreia em Hollywood melhor, né? Fazendo Elysium. Mas ele tá cagando pra Hollywood, ele não vai. Eu acho até que ele falou que ele gostaria de fazer papéis que ou movimentassem, né, muita gente no cinema, ou até que ele tivesse, sei lá, um pouco mais de significado dentro da história, né? Acho que é por isso que o Dani até falou que ele tá cagando pro filme, porque, na verdade, ele, tipo, ele não tá desesperado querendo entrar no mercado e tal, porque ele sabe que aqui ele é forte também, né? Dani, o filme que tem aí o Rodrigo Santoro conta com mais quem nessa parte técnica, né? O quadro técnico do filme. O filme Simplesmente Amor tem direção do Richard Curtis, que estreia na direção, mas que é um baita de um roteirista, né? 4 Casamentos e um Funeral, e produtor, inclusive, um lugar chamado Notting Hill, e mais um monte de comédias inglesas, né? Tipicamente britânicas, geralmente até com o Hugh Grant, e que são, enfim, são boas, de boa qualidade, não são comédias idiotas em nenhum momento. O filme ainda tem toda a música, a parte da trilha sonora composta pelo Craig Armstrong, e a fotografia do Michael Coulter, que também é um grande parceiro do Richard Curtis nas comédias e nos filmes que foram produzidos e escritos pelo Richard Curtis antes do Simplesmente Amor. Mas o que chama a atenção do filme é o elenco, né? Porque no elenco a gente tem o Bill Nighy, como vivendo o Billy Mack, que é o cantor roqueiro malucão. Tem o Liam Neeson, tem o Thomas Brody Sangster, bem antes de ele ser o Jojen Reed lá do Game of Thrones, que é o menininho. Tem a Emma Thompson, a Laura Linney, o Rodrigo Santoro, o Hugh Grant, a Keira Knightley, o Chiwetel Ejiofor, também bastante tempo antes dele ser 12 anos de escravidão. Não, ele não foi o 12 anos de escravidão. Principal, né? Óbvio. O Colin Firth. Tem o Colin Firth, tem o Alan Rickman, tem o Martin Freeman, que é o Frodo. O Frodo não. O Bilbo. No o Hobbit. E tem o Rowan Atkinson, mais famoso como Mr. Bean, que também aparece no filme em uma espécie de ponta, mas que é interessante também, dá pra gente comentar depois. Além de um monte de beldade americana, Denise Richards, né? Elisha Cuthbert. Sim, as gostosonas que aparecem lá, as gostosonas, elas são as gostosonas, elas não precisam ter nome. Brincadeira, é uma piada. As gostosonas gostoseiam. Não, porque elas também só aparecem. Tipo, mas é uma piada do filme que também vai... Sim, mas uma coisa interessante, aliás, uma das primeiras coisas legais de falar do Simplesmente Amor é isso. O filme foi feito meio que despretensioso, né? É uma comédia. Claro, é uma comédia britânica. Natal, né? É uma comédia britânica do Richard Curtis. Ele conseguiu levar grandes nomes britânicos pra lá. A Emma Thompson, o Liam Neeson, o Alan Rickman, que são grandes atores do teatro britânico, de filmes britânicos e tudo mais. Aí o que acontece? Tem muito ator que não era ninguém na época do filme, né? Eles não eram tão famosos. A Keira Knightley tava em começo de carreira. O Chiwetel Ejiofor, o Rodrigo Santoro, né? Ninguém imaginava que ele ia ser o Cher. A Martine McCutcheon também, né? Isso, tem vários atores e atrizes que participam do filme e que não eram super famosos. E aí todos eles foram ficando muito famosos. E ao mesmo tempo em que eles foram ficando muito famosos, o Simplesmente Amor foi se tornando uma espécie de cult / clássico, né? As pessoas foram gostando cada vez mais. Ele é diferente de alguns filmes que são muito datados, né? E tipo, é isso, é aquilo. Não, ele é um filme bastante bem pra se passar no Natal, né? Ele é o filme que eu sugiro pra todo mundo entrar no clima de Natal. Quer entrar no clima de Natal, quer, sei lá, ficar feliz, quer amar as pessoas,
quer dar presente pra todo mundo, sabe? Quer se sentir bem e ver que o mundo é um lugar bonito. O Simplesmente Amor é um filme ideal pra isso. E ele foi permanecendo na vida das pessoas. E aí todos esses atores que não eram tão conhecidos foram fazendo coisas grandes. E aí todo mundo meio que gosta de ver também pra ver esses rostos que todo mundo conhece e tudo mais. Porque mesmo ele tendo 10 anos, ele ainda é muito atual, né? Tirando Sim, que um não, outro personagem ia totalmente mexer um atual, pouco mais no Twitter durante o filme, mas ele Isso poderia é ter menos. saído Ele esse não ano entra, também, ele não né? entra em nada ligado a isso, a tecnologia, não faz... Não, mas eu tô nada falando no relevante. sentido assim, nada impede que esse filme tivesse sido lançado, tipo, esse ano e se passando em 2014. Claro, é isso que eu quis exatamente, dizer. é por isso mesmo, por isso que ele é um filme bastante atual. Mas né? eu acho que o grande charme dele também é ter reunido esses vários atores de nome, inclusive com um roteiro legal também, porque antes você até via muito desses atores, tipo, a hora que você via muito ator bom junto, reunido, você olhava e já falava, Mercenários. de que vem uma merda por aí. Mas entendeu? isso foi depois do Simplesmente Amor que começaram a lançar comédias em porrada. datas, tipo assim, Dia dos Namorados, não sei do que. Dia dos Namorados é a maior parte, mas tem um monte. Que daí tem 300 mil personagens. Mesmo de Réveillon, teve um filme aí, acho que tem uns 3, 4 anos que saiu. Isso, exatamente. Do New Year's Eve, tudo Isso, mais. mas até o pôster é parecido. né? Eles até fazem Uma coisa isso. Eles parecida. acabaram querendo repetir essa fórmula. O que eu acho que eles não conseguem fazer é fazer a gente gostar dos personagens. Porque exatamente. o Simplesmente Amor, ele dá um tempo pra você conhecer cada um deles e se sentir conectado com eles, mesmo os mais esdrúxulos, né? Que é o caso do rapaz que quer ir pros Estados Unidos pra pegar mulher, porque ele acha que o problema não é ele, e sim as mulheres britânicas. Pelo jeito é mesmo, né? Mas eu acho legal isso, porque o filme, ele é leve, mas ele tem críticas, né? Então essa crítica ao fato de os britânicos serem não muito ligados a sexo, existem pesquisas, inclusive, que dizem que o povo britânico é um dos que menos faz sexo no mundo, tipo, algumas horas por ano, sei lá. Mas Por isso eles são tristes. Não sei, eles bebem cerveja. Só para que as pessoas entendam, né? Porque nem todo mundo pode ter assistido Simplesmente Amor, mas Simplesmente Amor trata-se de um filme que conta várias histórias simultaneamente, né? De pessoas que estão vivendo ali 5 semanas antes do Natal. E aí várias essas histórias vão se desenvolvendo. E as histórias são todas relacionadas ao amor de alguma maneira, seja o amor da criança pelo primeiro amor, ou o desatar de um casamento, ou novos relacionamentos que surgem e tal. Então a brincadeira do filme é essa, contar várias histórias simultaneamente, e aí elas vão se resolvendo até o dia do Natal em si, onde você tem o grande desfecho e tal do filme, né? E por aí vai. E até acho que é legal a gente falar que o filme ele reúne todos esses atores e tal, mas pra mim os atores que despontam ali mesmo é a Emma Thompson. Eu acho ela fenomenal no filme, um personagem simples, maduro, e ao mesmo tempo ela tem o sofrimento dela é um sofrimento tão doído, né? É uma coisa tão acho que pesada, ela tem a cena dela. Ela tem uma das cenas mais fortes, se não a mais forte do filme, né? A hora que ela descobre, né, descobre que o presente que ela ganhou... que já pondo spoilers, né? Um filme também de 10 anos. Mas ela vai fazer as compras com o marido e depois ela vê que o marido comprou um colar de ouro. E ela vai lá, ela ganha um CD, depressiva. Ela ficou... E ela já tinha visto o marido dançando e a secretária dele, né? Que aparentemente a secretária... Que era bem mais nova. Mais nova, nem é tão bonita, mas beleza. Meio zoiuda, né? Mas enfim... E ela dando em cima dele. Então ela... E até aquela cena que ela conversa com o marido, né? Que é o Alan Rickman. Que ela fala assim... o que eu faço se eu não sei se é um colar e amizade, um colar e sexo, um colar e amor? Sensacional, cara. Tipo, é uma forma inteligentíssima de o roteiro mostrar todo esse drama, porque você não tem tanto tempo, não é um filme só pra essa personagem, é pra muitos. Então você precisa ser um pouco, de certa forma, didático, mas é uma forma didática muito inteligente de mostrar. E a Emma Thompson, como excelente atriz que ela consegue colocar uma carga
no ponto certo, entendeu? No ponto certo. Assim, não fica tão dramático a ponto de perder a leveza do filme, que o filme é um filme bastante leve, e não fica tonto ou sem parecer que ela tá sofrendo. Você percebe que ela tá sofrendo. É muito legal. Não tem um barraco. E tanto é que o Harry lá, que é o personagem do Alan Rickman, na hora ele para e fala, putz, eu estou tão errado. E resolve nisso, entendeu? Resolve. Porque ela início dessa frase que o Dani falou é assim, ela fala, se coloque no lugar de uma pessoa que faria, o que você faria? Daí ele, puta que eu faria, né? Exatamente. Estou tão errado, ele só fala isso. Exatamente. Yes, Peter. Mr. President, has it been a good visit? Very satisfactory indeed. We got what we came for, and our special relationship is still very special. Prime Minister? I love that word, relationship. It covers all manner of sins, doesn't it? I fear that this has become a bad relationship. A relationship based on the president taking exactly what he wants and casually ignoring all those things that really matter to Britain. We may be a small country, but we're a great one too. Country of Shakespeare, Churchill, the Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham's right foot, David Beckham's left foot, come to that. And a friend who bullies us is no longer a friend. And since bullies only respond to strength, from now onward, I will be prepared to be much stronger. And the president should be prepared for that. Tem isso, né? Esse casal que é composto pela Karen e pelo Harry, que são a Emma Thompson e o Alan Rickman, e eles fazem esse casal que é o casal ali mais velho, né? Que Simplesmente Amor tá mostrando ali. E ele tem esse flerte, esse encantamento por uma secretária que, obviamente, está dando em cima dele o tempo todo no filme, né? E ele acaba se deixando seduzir também por aquilo, né? E isso é uma coisa interessante, o tempo de tela. Porque o filme ele precisa ir dividindo em várias histórias em paralelo. E aí entra algumas coisas que eu não gosto no filme. Por exemplo, não é um filme tão... Quer dizer, é um filme de 2h10, né? É um filme bastante longo. É uma comédia romântica. Mas tem que ser, porque tem muito personagem. Assim, são tantos arcos que ele não fica cansativo, né? Mas, porque por exemplo, mini arcos. o Martin Freeman, que é o nosso querido Bilbo agora, é um personagem completamente descartável no filme. Ele é um cara que... É a historinha mais fraca que tem. Mais fraca que tem ali é a dele. Ele não precisava estar no filme, ele não agrega absolutamente nada, assim. Ele tem o ar cômico, porque ele é um ator pornô, e ele acaba se apaixonando por uma atriz Ele é um pornô. dublê, né? Ele é um dublê, ele não chega a fazer o sexo. Não chega a ser nem um filme pornô, né? É um filme que tem muita cena de sexo. Porn, né? E o trabalho dele, existe mesmo esse trabalho, que é o de pessoas que ficam num lugar dos atores, meio que fazendo movimento, enquanto testam as luzes, para que o ator não fique lá se desgastando, porque ele tem que descansar. Ainda mais cena de sexo, né? Enfim, não sei se não interessa. O fato é que a única coisa legal dessa história é que é tipo assim, eles se tocam e conhecem o corpo um do outro, mas não tem o lado emocional, e só no final eles conseguem mostrar que um tá gostando do outro. Eles vão se conectando depois. E o legal dele, né, que do arco dele, é porque mesmo ele tendo esse trabalho que requer total falta de inibição, ele é um cara extremamente tímido, porque ele demora pra se declarar, ele fica isso. Os dois são muito tímidos, E a Judy, né, que ela fala apenas Judy, né, fala o nome dela, que é a Joanna Page. Então, a história dele é interessante porque ele tem essa coisa de provocar, mas aí ele perde um pouco esse fio, entendeu? Porque enquanto você tem histórias ali
que elas vão se conectando de alguma maneira, essa é uma história que tá completamente desconectada do resto, dos outros personagens. Ele só no final descobre que ele é amigo do Peter, que é então, mas até aí, tipo, grande bosta. Foda-se. 10 mil amigos, né? Exatamente. Tipo, aí é isso que, assim, tá bom, legal, tem essa mensagem interessante e tal, mas... Logo no começo já atores mostra... pornôs podem ser tímidos. Depois a gente tem um outro personagem grande dentro do filme, que é o personagem do Hugh Grant, que é o primeiro-ministro, né, na verdade, que ele tá fazendo ele ali. Ele acaba de tomar posse, né? E aí tem uma coisa que me chamou a atenção no filme, porque é um filme britânico, mas eu percebi claramente críticas muito fortes aos Estados Unidos. Ah, sim. Primeiro, e, na verdade, um presidente completamente boçal, um cara que nojento. um cara arrogante. Pelo Bob Thornton. Ele é um político duro, né? Ele já chega falando, você me desculpe aí o jeito que a gente negociou, mas eu não tenho espaço para ser flexível, eu preciso ser duro, eu tenho objetivos a cumprir, eu vou cumprir e tal. Aí o cara é casado, dá em cima de uma mulher que trabalha ali junto com o primeiro-ministro. Daí o primeiro-ministro já dá uma declaração do tipo, não somos mais amigos, acabou essa amizade entre Grã-Bretanha e Estados Unidos. Então, nisso entra, porque na época, se eu não me engano, é porque atualmente é o David Cameron, na época era o Tony Blair. E o Tony Blair, ele era muito subjugado aos Estados Unidos. Então, é como se o Richard Curtis também estivesse criticando o primeiro-ministro do Reino Unido, dizendo, que era submisso, né? Você devia... submisso, assim, muito, fazia tudo que eles queriam. E, assim, recentemente, eu até coloquei na crítica, porque eu escrevi, faz mais ou menos um ano que eu escrevi a crítica do Simplesmente Amor, Cinemação. E eu, na crítica, eu até coloquei o link para uma matéria que fala sobre um discurso do David Cameron, que é o atual primeiro-ministro, em que ele faz um discurso muito parecido com esse com o que o Hugh Grant faz, entendeu? Ele fala que é um país pequeno, mas é o país do Harry Potter, do David Beckham. Do pé direito do David Beckham e do pé esquerdo do David Beckham. Então, ele fala dessas coisas. Ele fez um discurso parecido, muita gente comparou. Então, muito provavelmente o David Cameron tem um posicionamento um pouquinho menos submisso aos Estados Unidos. Não, e tanto que quanto o personagem do Hugh Grant, ele toma a posição de ser um cara que, tipo, não vou mais ser submisso aos Estados Unidos, ele se transforma num herói nacional, assim, a galera olha pra ele com orgulho e tal. Sim. Ele acaba sendo um cara que, sabe, virou ali um símbolo mesmo, né? Então, e fora essas outras coisas, né? Tipo assim, você tem um personagem que o cara pega e fala, não, o problema são as mulheres inglesas. Aí a cena que ele pega e ele vai pros Estados Unidos é uma cena completamente, pra não dizer ridícula. Todas as americanas clichê. Mas é um clichê que funciona porque não, você entende. Porque é um clichê crítico, trocado, né? Porque eles falam sempre assim, se um filme americano mostra um inglês, vai ter alguma coisinha do tipo a hora do chá, ou o cara mais pomposo, digamos assim, que é aquela visão que a gente vê muito em filme dos caras tirando sarro dos ingleses. E pros ingleses, assim, a americana é tudo, tipo, sei lá, promíscuo, né? As garotas são fáceis e tudo mais. E é o que ele... É uma cutucada, é uma outra cutucada. Então, é uma cutucada. Ele pega, assim, um arquétipo de americano, e aí ele pega um menino, tipo, típico inglês, que é branquinho, loirinho, cristão, sabe? né? Leva lá pros Estados Unidos, o cara entra no primeiro bar e encontra, tipo, 4 mulheres bonitas que já querem levar ele pra casa, que não sei o quê, e, tipo, é tudo fantástico, é incrível. Então, tipo, chega a ser uma cena boba, até infantil, sabe? É o mais pastelão do filme, assim, é o mais irreal. Na verdade, eu acho que é uma outra trama que também, se tivesse fora, não faria tanta falta. Exatamente. Ela pra deixar mais zoado, assim. Mas eu não senti tanta crítica aos Estados Unidos nisso. Eu senti mais que é uma história, tipo, pra mostrar o quanto os ingleses fazem sucesso fora. E é fato, né? Tipo, os americanos, de uma forma geral, acham o sotaque britânico mais legal, né? É diferente da relação do brasileiro com o sotaque português, que geralmente o povo não gosta tanto. Tiram sarro. Eles adoram o sotaque britânico. E muita gente que estuda inglês fala, eu queria falar com o sotaque britânico, porque é mais bonito, mas é mais difícil.
entendeu? Tem isso, então ele brinca com isso. Falando no sotaque português, a gente pode até falar um pouco do personagem lá do Colin Firth e da Lúcia Muniz. A Lúcia Muniz, que inclusive ela é cantora, ela é muito famosa em Portugal. A gente não conhece muito, mas ela é bem famosa. Ela como cantora principalmente, mas ela é atriz. Eu tava tentando lembrar o nome do personagem dela, que é a Aurélia. Eu sempre lembro dele. Bonita Aurélia. Vai falar. Essa é uma história já bem legal, eu acho. Bem legal. Então, que até daria um filme inteiro só pra ela, né? Sim, nem precisa, porque ia ser um filme bem clichê também, né? Agora, assim, o que eu acho interessante é que ele belisca outra história dentro do próprio filme, né? Porque, por exemplo, o Colin Firth, ele faz o Jamie, e o cara, ele começa o filme totalmente apaixonado por uma mulher e não sei o que, descobre que ela tá traindo ele com o irmão. Isso. E o filme, ele vai dar uma beliscada... O irmão dele, porque não é Game of Thrones, né? Exatamente, o irmão dele, Por mais que tenha o ator do Game of Thrones, né? E ele vai dar uma beliscada lá na história lá da Keira Knightley, que é justamente isso, né? O cara que é tipo o melhor amigo, que também tá apaixonado pela mulher, então, tipo, belisca a mesma história. Então, são essas pequenas repetiçõezinhas, assim... ou às vezes essas coisas desnecessárias que às vezes me incomodam um pouco dentro do roteiro, sabe? Porque a hora que você vê que ele foi traído lá, o irmão de sangue dele tava lá com a esposa dele. Aí depois você vê que o melhor amigo do cara tá apaixonado pela outra menina. Mas em nenhum... Mas esse... defendendo o coitadinho do Rick Grimes, do do The Walking Dead, né? O Mark, né, que é o personagem da Andrew Lincoln, ele em nenhum momento ele tenta pegar a Juliet, que é a personagem da Keira Knightley. Ele faz uma declaração super bem bolada, assim, no Natal... mas ele simplesmente fala o que ele sente. Sim. Em nenhum momento ele fala, larga do meu melhor amigo, e depois a gente vê que realmente ela deu um selinho assim do tipo de Feliz Natal, né? Mas isso eu achei legal, porque tipo, ele amava ela, a Juliet, mas ele ama o Peter também, que é o personagem do Egil Forte, que é o melhor amigo dele. Então, assim, eu não vou ferrar com o meu amigo. Não, por isso que eu falei que a história uma belisca a outra. Isso. Elas não são iguais. Elas tipo, se... Mas o que eu gosto é que o filme, ele mostra o suficiente pra você entender. Então, por exemplo, mostra o Colin Firth chegando em casa, descobre que a mulher dele tá com o irmão, pronto. Ele tá indo pra França, tipo, escrever o livro, porque ele tá... Claro, ele amava a mulher, né, completamente. E aí ele tá indo lá, tentando se curar disso e se afastar um pouco de tudo isso. E aí tem vários pequenos elementos. Porque, por exemplo, ele chega lá, entra uma senhora francesa, né, que, enfim, deve morar lá perto. E ele conversa com ela, porque, tipo, ele provavelmente é casa de veraneio dele, sei lá. Aí ele conversa com ela, ele fala, né, que não tem, a esposa não tá. Daí ela fala assim, eu devo estar triste ou não estar triste? Aí ele fala assim, eu acho que você não está surpresa. Exatamente. Tipo, todo mundo sabia que ela chifrava ele, sei lá, alguma coisa assim. Então, são pequenos elementos que você consegue pescar a história, entender o contexto, sem ficar mastigando demais e sem ficar uma história jogada, porque ao fazer isso você compreende melhor o personagem. Porque nenhum personagem tem uma história de origem. Tem a origem daquele ponto, que nem o Hugh Grant lá, que é o primeiro-ministro. Não tem como, ele se tornou, nada. Não, E fica completamente crível até que ele é irmão da Emma Thompson. Sim, tipo, eles são irmãos e ela tem a vida dela, ela não consegue falar com ele porque ele é o primeiro-ministro e tal. Fica completamente crível. Ninguém fica assim, mas como que ele pode ser irmão e lá. Não tem problema nenhum. Não, tipo, faz sentido dentro desse universo, dentro desse ambiente... feel good, né? Esse ambiente de um filme simpático e alegre e tudo mais. Ainda bem que Simplesmente Amor não foi escrito pelo Henrique, né? Porque ele ia querer mostrar a origem de cada o Henrique, o Henrique, imagina, o Henrique seria uma mistura. O Henrique seria uma mistura do Richard Curtis com o Peter Jackson. Ele ia fazer um filme de 3 horas pra cada personagem. E tudo assim, tipo, 3 horas e começa e mostra desde que ele nasceu até chegar lá.
O voo, né? Quando eles vão mudar de país. E aí a gente tem outro personagem também interessante, que é o personagem do Lionel Nilsson, né? Que é o Daniel, que é um cara que... Lionel Rich, aquele cantor. Liam Neeson. Neeson. A gente tem o personagem do Liam Neeson, que é um cara que se chama Daniel, que acabou de perder a esposa. E aí ele tá vivendo uma nova história dentro da vida dele, que é esse amor pelo filho que era da esposa, né? Porque ele é o padrasto. Ele é o padrasto do menino. Isso, que é o Thomas Brody, né? Que a gente falou que é o do Game of Thrones. E eu acho que essa é uma das histórias mais interessantes dentro do filme, porque ele é o que destoa um pouco do resto. Primeiro, por mostrar a história de amor, do primeiro amor de um menino de, sei lá, 11 anos, sei lá quantos anos ele tem, e também por mostrar essa história de amor entre um padrasto e o seu enteado ali, né? Então acho que isso é o legal. Relacionamento deles e o fato de o menino estar completamente apaixonado pela amiguinha de escola. É o amor inocente da criança. O amor inocente da criança. E também, assim, o filme ele mostra diversos, ou o nome simplesmente Amor, ou Love Actually, em inglês. Obviamente ele mostra diversas formas de amor. E aí, além do amor entre eles, né, tipo, o relacionamento entre eles, tem o fato de se respeitar todo tipo de amor. Sim, o filme exatamente. basicamente passa uma grande mensagem assim: todo tipo de amor deve ser respeitado, mesmo quando ele não pode ser correspondido. Então, tem o caso do menino, né? Tipo, ele gosta da menina, ela é americana, ela não tá muito aí pra ele, provavelmente não tem chance. Ela é a garota mais popular da escola, né? Essas coisas. E aí, assim, você entende que ele tá respeitando esse amor desse menino, porque tem muita gente que olha pra criança e fala assim: pariu, criança chata, tá bom. Que é, inclusive, né? A primeira reação dele, né? A hora Exatamente. que o menino fala, eu tô apaixonado, ele... Como assim apaixonado? Mano? Você não é muito novo pra isso e tal? Daí o menino vira pra ele e fala... Daí, tem idade isso agora? Então é muito legal isso. Na porque, cara, né? Porque é justamente, tipo, até esses os romances de infância são importantes. Totalmente. E você dá apoio pra essa criança, fala assim, vamos lá no aeroporto, por mais clichê que seja. E aí é outra situação clichê do filme que não estraga porque você tá nesse clima de clichê todo. Você de torce, romance. né? Pelo personagem. Tipo, você fala, beleza, eu quero que o menino vá lá no último minuto do avião sair pra gritar pra menina, pra conversar com ela. Enfim, ele tá respeitando o amor desse menino, ele tá respeitando e falando, vai lá e diga que você gosta, porque é Natal e você tem que dizer, aproveita que é Natal, aproveita que você não tem nada a perder, etc. Isso é legal. E também o fato, assim, de ele lidar com a perda de um amor, do tipo... Sim. As pessoas morrem no mundo, né? E ele perdeu a esposa dele que ele gostava. E mostra de uma forma também bastante singela, né? Ele homenageando logo no começo a esposa dele que morreu. Tem até a presença da Emma Thompson nessa parte, porque ela tenta dar conforto pra ele, mas ela não tem muito jeito com esse sentimento, então ela fica meio tipo, vai dar tudo certo, e dá um tapinha e não... Eu imagino que ela era mais amiga da mulher do que deles, não sei. Dá a entender isso também, que Dá a entender as isso. mulheres que eram amigas. Uma amigas. Enfim, aí tipo, tem esse monte de detalhes assim, né? Mas é Sim, muito legal isso, sim. o fato dele respeitar esse amor desse menino. E é legal que ele sempre falava assim, que ele só ia ficar com outra pessoa se ele encontrasse a Claudia Schiffer, né? É verdade. E daí, no final das contas, ele acaba encontrando uma mãe de um aluno chamada Carol, que é interpretada pela Claudia Schiffer. Isso é bem É legal. idêntica do ideal que ele queria, né? Exatamente. E essa sacada também foi muito engraçada. Look, we're not actually flying. You can't come through without a boarding pass. Not even to let the boy say goodbye to the love of his life. No. I'm sorry, Sam. Boarding pass, sir? No, just a minute. Sorry, would you mind hanging on to that? Unless... What? You would have been around for it. Hold on to that as well. That'd be very great. You think I should? Yes. Now, I must have left them where I was having a cup of coffee. I'm sorry. E completando essa trinca, nem é trinca, né? Esse monte emaranhado aí, temos o Rodrigo Santoro junto com a Laura Linney, que é a Sarah no filme, e ela é uma pessoa
tímida, que tem um irmão problemático, e ela trabalha numa empresa já há 2 anos e tantos dias e sei lá o que, e ela é apaixonada por um colega de trabalho que é o nosso querido Rodrigo Santoro. E aí o pessoal dá uma incentivada pra ver se ela vai lá, se ela conversa com ele, né? Se ela, tipo, né, desenvolve isso e tal. E aí eu tenho problemas com essa história dela com o Rodrigo Santoro. Porque eu acho que dentro dessas outras histórias, essa relação foi pouco desenvolvida, assim, sabe? Porque o filme mostra lá dentro com os outros personagens. Ela tenta mostrar que tipo, ela tinha que abrir mão do amor pelo namorado por conta do amor que ela tinha pelo irmão, que tinha um problema. Mas eu acho que aí que tá, a beleza dessa história é a relação dela com o irmão, que é um homem que tá com um problema, que tem algum tipo de distúrbio e tal, enfim, ele tá internado, só que essa história paralela entre ela e o Carl, que é o Rodrigo Santoro, essa história entre esse amor que ela fala que ela sente, essa paixão, o filme deixa de uma forma bem rasa mesmo, sabe? E aí é diferente, por exemplo, que eu acho que é mais ou menos equiparado a relação do primeiro-ministro com a Natalie, que eles se conhecem ali, você vai vendo, sabe, que vai pintando um clima, ele já olha pra ela de um jeito diferente e tal. E a Sarah não, a Sarah você vê ela olha pro Rodrigo Santoro lá, ele dá umas olhadas meio fria nela, ele tipo meio que evita, fala pouco, os dois falam pouco, você não vai sentindo esse clima entre os dois. Esse amor entre os dois, sabe? E aí, numa festa de final de ano, os dois se pegam lá. Me deu a sensação de ser uma coisa muito mais de, tipo, o Rodrigo Santoro quer aproveitar porque sabe que ela tá afim dele, então ele quer dar uns pega em alguém, do que propriamente ser uma coisa, tipo, apaixonada ou de, sabe, uma relação mais profunda e tal, né? Eu acho que o objetivo dessa história é justamente mostrar que a gente tem que fazer escolhas na vida, etc, né? Essa questão toda. E ela opta, na hora que toca lá o celular, ela opta por, tipo, deixar ele de lado pra atender o irmão que precisa dela. E ela até comenta isso, ela fala assim, eu não, tipo, como se fosse a obrigação dela, não tenho os meus pais, então, tipo, sou eu quem tem que cuidar dele, entendeu? Então, mas aí mostra também uma certa dependência dela, porque o irmão pode estar doente, mas ela também é dependente daquela situação, porque inclusive tem a cena que o Rodrigo Santoro tá com ela na cama, ele vira pra ela e fala, vai adiantar alguma coisa, vai mudar alguma coisa se você atender? Tipo, vai melhorar alguma coisa pra ele, vai fazer a diferença? E ela fala, não. Aí ele pega e fala, então talvez você possa não atender. E ela se sente tão incomodada por não atender, que aí ela larga ele e vai atender. Sim. Então mostra uma certa dependência dela também dentro daquela situação, uma coisa que ela também não consegue se desamarrar, e mostra também um certo ar de filha da putagem do Rodrigo Santoro. Porque depois que ele não come ela, ele encontra ela no trabalho e tipo, Feliz Natal aí. Então, eu entendi assim, eles são muito tímidos, né? Na história deles, assim, eles são muito tímidos e eles poderiam ser um casal apaixonante, assim, um casal apaixonado. Só que eles não conseguem se encontrar, entendeu? E quando conseguem, tem o irmão dela. Entendi. Mas realmente, pode ser, acho que não sei se a filha da putice, ele fica chateado, né? Com o fato de que finalmente o lá ficou. Não conversa com ela, não pergunta o que o irmão tem, não sabe? Eu acho que é muito pouco tempo que se passa o filme, né? Tipo, o filme se todas se passa em alguma a história deles, e a história deles é muito pouco não mostra tanto. Então, o diretor escolheu colocar outras histórias, né? Mas eu acho que foi isso, acho que foi a questão do amor de irmão que ele quis mostrar, né? Exatamente. Não, mas teria outras maneiras. E aí eu vou ter o mesmo problema com o Rodrigo Santoro com o Bilbo. Eu acho assim, o personagem do Rodrigo Santoro é totalmente descartável, entendeu? Ela não precisava estar apaixonada por ninguém. Ela poderia simplesmente ter esse relacionamento com o irmão. Mas o Rodrigo Santoro mostra essa impossibilidade dela de ter relacionamentos com outras pessoas, porque o irmão exige. Só que mostra que o irmão tem um problema
psicológico e até físico, né? Tem alguma coisa, só que mostra que ela também tem algum tipo de problema, porque ela é apegada àquilo ao ponto dela não conseguir falar: meu, uma noite eu tô com um cara que eu tô apaixonado há 2 anos e vou vou dar aproveitar. Então tem um pouco disso. Por isso que eu falei que eu tenho problemas com essa história dentro do filme. Faltou desenvolvimento, né? Sim. Faltou algo mais. Até- É diferente da história do Martin Freeman com a mocinha lá, que é mais fraca, não tem muito que você extrair daquilo. É simplesmente aquela piada, né? Que eles são atores pornô. De eles serem tipo quase um ator pornô e tímidos e dar um beijinho no final. Sim, é. E tem a história lá do Colin, né? Que é do tipo mais fraca porque só uma comédia esdrúxula, né? Pra permear lá a história, a trama toda do filme. Exatamente. Essa história da Laura Linney e do Rodrigo Santoro, ela poderia ser muito interessante. Poderia. Só que ela não tem tempo de... É diferente. Tipo, se você desse mais tempo de desenvolvimento pro Martin Freeman e lá pro Colin, grande coisa, ia continuar chato. Ia continuar sendo a história mais fraca. Essa não, essa é falta de tempo de desenvolvimento. Eu acho. E um personagem que ele tá ao redor de todos, mas ele quase não interage. Acho que não interage com ninguém diretamente. Que é o Billy Mack, o astro de rock decadente. Isso. Que é interpretado pelo Bill Nye. Ele influencia indiretamente muita gente. Por conta da música, mas é a parte conta do cômica, pessoal. assim, a parte Mas essa doida, vale a assim, pena, do filme. essa vale a pena. Essa tem o que extrair. Aquela a cena, né, que ele desiste da festa do Elton John Por conta do amigo. porque o cara é amigo dele e ele gosta do amigo dele. A cena é excelente, os dois caras mandam E ele muito gosta, bem na e é cena. um amor de amigo, né? Mesmo Claro. nenhum momento parece que é um amor homossexual. Não, mas não é. Mas é difícil um homem, um amigo, olhar pro olho do cara e falar: você é meu amigo, eu te amo, entendeu? Sim, mas justamente por isso que eu acho que a atuação deles foi muito boa. Porque você vê que são tipo um roqueiro e o veiaco, né? 50. Dois veião que viveram rock and roll a vida inteira e no juntos, momento né? no momento em que eles querem estar juntos. Porque eles são amigos, porque tipo, quem sobrou. Entendeu? Tanto é que a hora que o Billy Mack ele vai falar pro manager dele lá que ele ama, ele tipo fica se mexendo, né? Então, eu queria te dizer que, na verdade, quem eu amo é a porra do meu gerente do gordo. Então, isso que é muito legal, assim. Mas essa história dela ela tem a sua profundidade, ela tem a questão de crítica, né? Não só aos roqueiros que se drogaram e que ficaram velhos, etc., que tem vários na Inglaterra. Também é uma crítica também às musiquinhas pop de hoje em dia, né? Ele vai lá, ele tira sarro das boy band e tudo mais, porque ele consegue ficar com a música na parada de sucesso. E ele é o personagem mais cartunesco, né, que você tem ali. É o personagem mais folclórico, assim, né? O cara que tá toda hora se movendo de uma forma diferente, tá falando de uma forma diferente. Ele acaba sendo o alívio cômico mais forte dentro do filme. Com certeza. Uma coisa que as pessoas precisam entender, assim, é que tem muitos países, na Inglaterra, Estados Unidos e tal, que existem hits de Natal. Os grandes cantores lançam singles de Natal. É, isso mesmo. Pra embalar o Natal das pessoas. No Brasil não tem muito isso. Eu descobri, inclusive, hoje, que tem um CD da Som Livre, lançado no ano passado, se eu não me engano, que tem várias músicas de Natal cantadas, tipo, pelo Michel Teló, Vitor e Léo, o Gabi Amaranto, cantores muito populares do Brasil. E tem umas versões bacaninhas, assim, de música, tipo Noite Feliz, Jingle Bell, Bate o Sino, blá, blá, blá. Então tentam fazer isso. Tem aquele CD da Simone que todo mundo deve ter em casa guardado, porque bombou na época. Mas isso foi tipo 95 que bombou, né? Eu lembro até hoje, infância. Então é Natal, tipo, quer deixar uma pessoa triste no Natal é cantar Então é Natal com a Simone. Exatamente. Mas enfim, nesses países tem muito isso e daí eles brincam, né? E o filme foi muito inteligente de colocar aquela menina, que é uma menina americana, cantando aquela música, música All I Want for Christmas Is You, porque ela é uma música muito popular nos Estados Unidos. Exatamente. Então foi uma forma de agradar os americanos. Exatamente. Tipo, uma americana cantando essa música, e ela é meio Mariah Carey, uma mini Mariah Carey, que a música é famosa
pela voz da Mariah Carey, não sei se foi ela que gravou primeiro, enfim. Ele colocou isso, então ele brinca com isso e tem algumas músicas que tocam no filme que são bem britânicas, né? Bem inglesas. E a Judy, né, que é a namoradinha lá do John, então os atores... Que é o Martin Freeman. A hora que ele tipo, deixa lá na casa dela, ela fala, tudo que eu quero esse Natal é você. Daí ele sai, tipo, dá um pulinho, assim, da escada, ele cai, daí ele sai mancando, assim. Deve ter doído, né? Tá frio que tá. Isso que é legal, ela fala a frase que o que a menina vai cantar mais pra frente, né? E que todo mundo conhece, né? Isso. Assim, todo mundo canta, né? Acho que a gente ainda não explicou direito a questão da Keira Knightley, né, dentro do filme, que ela faz a Juliet, e ela se casa com o Peter, que é interpretado pelo Chiwetel Ejiofor, e aí a gente tem ali o cara que é apaixonado por ela, mas que é o melhor amigo do Peter, que é o Mark, que é interpretado pelo Andrew Lincoln, que é o nosso querido... Rick Grimes. Rick Grimes, exatamente. Também conhecido como o frouxo dos zumbis, né? Ele é mó da hora. Ele dá uns tiros nos zumbis. E aí a gente tem esse... Não chega a ser um triângulo amoroso, porque a história não se desenvolve. Mas você tem a clara impressão que se o Mark quisesse entrar pra valer ali, ele teria chances, hein? Então. Mas isso que e é legal bonito, porque eles se odiavam, né? Não, quer dizer, Não se odiavam. Não, eles eram próximos uma distância. Mas ela a Juliet, com medo isso, a Juliet fala pro Peter assim, mas ele tá sempre longe, ele não me trata bem, porque o Mark não era amigo, não era assim. Não, ele, como o Daniel falou, ele guardava a distância, ele era até antipático com ela. Porque a forma dele se resguardar. Mas ele é o cara que faz a surpresa de tocar All You Need Is Love no casamento do cara, né? Isso. Então, e esse é um trio de personagens interessantes, porque você tem esse respeito, né, pelo Peter, que é o cara que tá casado ali com a Juliet e tal. E o Mark, ele é o cara criativo. E ele tem algumas cenas bem significativas dentro do filme, né? A primeira cena é justamente fazer essa surpresa no casamento, que é muito legal a cena. Depois você tem a cena de quando a Juliet descobre que ele tá afim dela, que ele tem essa paixão por ela e tal. É quando ela vai no apartamento dele e vê a fita de casamento. Só tem ela, basicamente. Só tem ela. E, essa resolução pro filme, pra mostrar que ele tá apaixonado por ela, é espetacular. Que é uma surpresa pra todo mundo, feito. Né? Ninguém, a gente não sabe. E uma sutileza, um respeito muito grande, porque ele não chega lá e, vou te fazer uma declaração de amor. Não, ela descobre, ela enfia a fita lá e ela fala, só tem eu. E ele só filmando ela. Então, é muito respeitoso, é muito sensível, né? O jeito como isso é mostrado. E aí ele, não querendo deixar as coisas ruins, né? Ele acaba fazendo aquela declaração de amor por ela. Que é uma das mais famosas do cinema. Que é uma das mais famosas, exatamente. Que é ele no silêncio, ele quieto, colocando uma música... E ele vai trocando umas placas com alguns dizeres, ela vai lendo aquilo. E aí ele, sem falar uma palavra de novo, ele acaba já mostrando pra ela tudo que ele sente e tal. E aí no final ele completa com agora chega, agora já deu, agora eu vou parar. Em respeito ao Peter, né? Então isso e a gente vê que deu certo, porque eles aparecem os três juntos no aeroporto. Sim, como amigos. Né? Exatamente. Depois aparece, é bem legal. E o interessante dele falar, tipo, já chega e tal, também é porque, assim, que eu acho que é uma das grandes mensagens, né, do filme, que é o de você mostrar, dizer o que você sente. Independente de ser correspondido, de não ser, de ser amor de amigo, de pai, de mãe, não interessa. De namorado, não interessa. Por quê? Porque o que ele precisava, no fim das contas, era só dizer pra ela o quanto ele ama o quanto ele a ama, tipo, é tudo que ele precisava fazer, acima de tudo, entendeu? E aí depois ele, é como se ele tivesse, tipo, aquela hora que ele fala, já chega, né, enough, tipo, é como se ele tivesse falado assim, pronto, acabou, tô mais leve, agora eu posso seguir a minha vida, entendeu? Porque provavelmente é o que tava faltando, e que é o que fazia ele se distanciar.
entendeu? E aí, juntando com a história do menino que precisava dizer pra menininha que ele estava apaixonado, tem também a do primeiro-ministro, que também tem a ver com, né, o fato de eles precisavam se encontrar pra um dizer pro outro. Você tem isso, a importância de dizer, de mostrar o sentimento. E daí, por isso que eu acho bonita a frase, no Natal se diz a verdade, né, que ele coloca lá. Sim, com que diz, tipo, o Natal é um momento mais, não romântico no sentido, porque não é o Dia dos Namorados, né, é o Natal. Ele não é romântico, mas ele é uma data tão cheia de sentimentos que ele é uma das melhores datas para você chegar para alguém e dizer eu te amo, de alguma forma, né, seja qual a forma que você ama. Could we be quite quick, please? Prontissimo. What's that? It's a cinnamon stick, sir. Actually, I really can't wait. Oh, you won't regret it, sir. Want to bet? 'Tis but the work of a moment. There we go. Almost finished. Almost finished. What else can there be? You're going to dip it in yogurt? Cover it with chocolate buttons? Oh, no, sir. We're going to pop it in the Christmas box. But I don't want a Christmas box. But you said you wanted it gift wrapped, sir. I did, but... This is the final flourish. Can I just pay? All we need now... Oh, God. Is a sprig of holly. No bloody holly. But, sir... Leave it, just leave it. Acho que isso que é interessante também no filme. É como ele bate em coisas clichês, mas ele acaba trazendo significado para aquilo. O próprio... No Natal você não pode mentir, você tem um momento família, você tem um momento de amor puro, onde você vai respeitar o próximo e tal. O filme traz todo esse sentimento para dentro dele, ele tem algumas coisas clichês ali dentro, mas ele é muito original também, porque encaixa, entendeu? Então mesmo essa cena que o Mark chega lá para se declarar para Juliet, é um momento que ele fala, não, no Natal a gente não pode mentir, então tô aqui para esclarecer a situação, não sei o quê. Então, tipo, dentro daquilo faz sentido. Claro. E isso no filme é bem trabalhado, isso é bem mostrado, então acaba sendo uma coisa legal dentro do filme por isso, porque você acaba, né, sempre tendo essa argumentação, mas de uma forma muito bem amarrada. Então eu acho isso muito legal dentro do Simplesmente Amor. E se a gente parar pra pensar, cada história separada não daria um filme bom. Não daria. Jamais, né? Nem a do Colin Firth? Nem a do Colin Firth, nem a da Emma Thompson. Não dariam histórias boas. Ficaria, claro, talvez um filminho. Curta-metragem. Talvez um filminho, mas assim, se você... Não. Elas funcionam porque elas estão todas interligadas e estão caminhando em conjunto, né, com tudo isso. E é bem isso, porque é o crescente, tipo, começa 5 semanas antes do Natal, é um crescendo, né, até o Natal. Então é tipo, o sentimento natalino que vai crescendo, até chegar naquela coisa de aflorar mesmo, né? E uma coisa que eu acho que é importante da gente deixar claro, talvez, muita gente não tenha essa noção, pra nós brasileiros, o Natal, ele é muito família, né? A gente junta a família pra se empanturrar de peru e salpicão, entendeu? Isso é verdade. Dani Gordo. É isso aí. Mas é verdade, tipo, o Natal pra gente é isso. Pros americanos, essa data é o Ação de Graças, é o Thanksgiving. Pros americanos. Pros ingleses, eu acho que o Thanksgiving não é tão forte assim, é a Páscoa que é mais forte. Então é porque eles têm a quinta-feira, a sexta-feira santa, sábado, domingo de Páscoa e a segunda-feira de Páscoa, de feriadão. Então a Páscoa é a data de juntar a família, geralmente. Tipo, o domingo de Páscoa pra eles, que eu saiba, tá? Talvez tenha o Thanksgiving também. É esse dia. Então, pra eles, o Natal tem um sentimento um pouco mais solitário. Eles passam o Natal. É normal passar o Natal. Tanto é que a gente vê que eles não estão fazendo um jantarzão. Eles estão indo assistir a peça da escola. A peça da escola. Que tem polvos e baleias no meio do nascimento de Jesus. A peça da escola. É o dia que o casal fica em casa de boa. É uma noite pra pessoa, tipo, fazer uma janta. Alguns até eles têm lá, eles mostram trocando presentes antes. Porque o presente mesmo vai ser trocado no dia 25, no dia de Natal. Sim. E não na noite de Natal. Na noite de Natal eles vão dormir cedo. O brasileiro que fica até tarde fazendo carnaval. Geralmente é isso. Eles acordam cedo no dia 25 pra pegar o presente embaixo da
árvore, presente. né? Exatamente. Muito então, melhor. é uma diferença. E se você compreende isso melhor, você entende um pouquinho mais do Simplesmente Amor. Porque você pega e fala, beleza, pô, a Juliet tava lá com o marido dela em casa, de boa, né? Tinha gente indo pra escola porque tinha apresentação. Na verdade, tinha 90% do arco do filme tava indo pra peça da escola, né? Exatamente. Tem o próprio Hugh Grant, antes dele decidir ir pra lá, ele tava sozinho. Pro lado sem graça do bairro chato, ele tava sozinho, ele ia passar a noite na casa oficial do primeiro-ministro, entendeu? Exatamente. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui é justamente a direção, né, que a gente tem do Richard Curtis, né? É um cara que, tipo, até hoje ele se dedica muito mais à parte de roteiro mesmo, né? Tanto que ele ele foi o roteirista de Trash, que é o filme que hoje a gente tem aí com o Wagner Moura, o Selton Mello e tal, um filme que ele participou ativamente porque escreveu a história. Então é legal a gente ver que é um cara que continua ativo dentro daquilo ali que ele realmente percebeu que ele era bom, né? Então ele fez o Trash, ele fez, por exemplo, o Cavalo de Guerra, ele também escreveu. Então, ele é um excelente roteirista. Excelente roteirista. Ele é um diretor, ele não dirige tanta coisa, né? Mas ele voltou agora com Questão de Tempo. Questão de Tempo, que Exatamente. É um filme que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas foi super elogiado. E ele já trabalhou bastante com o Bill Nye também. Ele trabalhou no Simplesmente Amor, que a gente falou, mas trabalhou no Questão de Tempo, que vocês estão falando agora, e nos Piratas do Rock. Exatamente. 3 filmes, né? Ele dirigiu 3 filmes. E os 3 filmes dele são filmes que sempre brincam com o romance, com a comédia e com essa relação humana, né? A gente percebe esses traços dentro dos filmes que ele dirige. Nem todos os filmes que ele escreve têm essas características, mas são todos muito bem amarrados nessa coisa de exploração humana, né? Ou como que ele coloca o ser humano em situações que às vezes são... Exploração do sentimento Exatamente, humano. Exatamente. E todos são muito bem, a maioria, né? São comédias românticas, mas são filmes que te fazem se sentir bem, lidam com sentimentos bons. Exatamente. Né? Ele não faz um drama pesado. Os Piratas do Rock, por exemplo, é um filme legal, é uma comédia também, que tem lá, inclusive, o Philip Seymour Hoffman. E a história do filme é a história de um grupo de amigos que são fanáticos por rock and roll e tal, e eles resolvem criar uma rádio pirata pra difundir mais essa cultura do rock. Então, tipo, tem também essa coisa da brincadeira, né, das tiradas de sarro e tal. E em todos os filmes que ele fez... nos 3 filmes que ele dirigiu, o Bill Nye tá lá. Então é legal ver essa parceria, ver que é um cara e outras, que como roteirista, o Hugh Grant, ele já tinha ator principal do 4 Casamentos e um Funeral, de 94, que ele foi o roteirista. Um Lugar Chamado Notting Hill, que é até com a Julia Roberts. E com o ator lá, que é o Mr. Bean, que acaba sendo o cara que trabalha na joalheria, é uma cena engraçada também que destoa do filme, o Richard Curtis, ele dirigiu 2 filmes, o Mr. Bean, o filme, e As Férias do Mr. Bean. Foi tipo, ou seja, o cara vai do romance pra comédia pastelona. Ele escreveu, né, o filme. Isso, ele ou produziu, provavelmente. Ele roteirizou também, né? Sim, produziu e roteirizou. É o que ele mais faz, é produzir e roteirizar. Aí tem o Simplesmente Amor, Questão de Tempo e o Piratas do Rock que ele dirigiu. Mas muitos deles ele só faz a parte da produção. Fez a parte por trás, né? Sim, sim. Aliás, você falou do Mr. Bean. É muito interessante parar pra pensar no personagem dele no Simplesmente Amor. Ele aparece em 2 momentos, e nos 2 momentos, em um ele aparece atrapalhando o personagem que tá pra fazer uma cagada, e no outro ele aparece ajudando um personagem que tá querendo fazer alguma coisa legal. Então ele é como se fosse assim um anjo, né? Assim, tipo um cara que pinta lá pra tentar fazer alguma coisa. Inclusive ele atrapalha quando a situação tá, entre aspas, errada, né? Que era da traição do exatamente, Harry, ele tava né? comprando lá a joia e ele fica tipo enrolando pra ver se o cara não consegue.
No fim ele compra, De mas em outro não é lugar até. Não sei se é em outro lugar, mas não é com aquele saquinho cheio de Com palitos de confete, sei canela. lá. É, palito de canela e coisa assim. Exatamente. E você tem ali o Rowan Atkinson, que é o Mr. Bean sendo o Mr. Bean. Ele é quase um Mr. Bean mesmo, Ele é tipo um Mr. Bean. Você não consegue desvincular a imagem dele. Mas como ele aparece pouco, né? Isso não faz efeito, não tem um efeito negativo. Na outra cena dele lá, que é do Daniel, né? E do menininho lá, do Sam. Ele aparece como uma pessoa que vai no aeroporto, vai pegar o avião e esqueceu o bilhete. Segura aqui a minha pasta que eu tô procurando. Então ele tá distraindo pro menininho passar. Então é como se fosse uma espécie de anjo, né? Um deus ex machina lá, fazendo alguma coisinha, assim. Então eu achei interessante, assim, são saídas que o Richard Curtis encontrou, né? Pra esses momentos aí. Outro ponto forte do filme, né? Pra mim, assim, foi a trilha sonora. Eu acho que ela é muito bem encaixada no filme. Ela, inclusive, tem pontos em que ela tá com completa sinergia com a cena. Ela participa, se ela não tiver sendo o contraponto, inclusive, né? Às vezes eles colocam umas trilhas que tá dizendo o oposto ao que você tá vendo, justamente pra provocar, sabe? Ele, manda uma mensagem natalina, ou de amor, ou de alguma coisa assim, a música, e na hora você tá vendo a cena da traição, alguma coisa assim. Então, a trilha sonora do filme é muito, muito boa mesmo. É excelente, e é muito legal como ele faz transposições nos cortes da música, só da trilha, aí de repente corta e a pessoa tá ouvindo essa música no rádio, exatamente, né? Então, som diegético e não diegético, olha que chique. Mas é bem isso, nesses cortes. O filme, ele tem cortes orgânicos, assim, que funcionam, mesmo de vez em quando ele perca um pouquinho do ritmo, mas não são cortes inteligentes, que fala aquele corte match cut, né, que você vai filmar o céu e daí você tá filmando o aquário da outra pessoa. Não! São cortes simples, são simples. Sai desse cenário, vai por outro, né? Sai desse, vai pro outro, mas tem isso, tem a música que daí tá no rádio, é o cara cantando na rádio e daí corta a secretária ouvindo essa música. E aí chega a Laura Linney e fala, abaixa esse som que eu quero. A própria cena do primeiro-ministro dançando, né, pelo lugar, escutando a música, que ele sai dançando, dança, daí ele olha, uma hora tá a governanta lá, a música para. A música para, porque você percebe que, ele não é que ele tava escutando a música, mas ele tava, cantarolando e saiu dançando. Exatamente. Mas você tava na vibe dele, sabe? Você tava dentro da animação dele. Né? Então essa transição que o filme faz realmente dentro das trilhas sonoras são muito legais, elas são muito bem encaixadas. Eu acho que isso também é outro ponto forte do filme, dentro da narrativa dele. Assim, a gente pode dizer que o filme teve a felicidade de existir e de cair, né, de estar na mão de um cara que é tão bom roteirista, né? Porque ele sabe encaixar de uma forma muito legal os elementos dentro daquela narrativa, justamente para dar o ritmo, para ir encaixando. Você pode até dizer que, como eu falei, tem um personagem que nem precisava existir. Tem um outro que não conversa com o resto do ambiente e tal. Mas são pequenas coisas, assim. Não é nada tão significativo ao ponto de você falar, estragou o filme, sabe? O cara bateu, repetiu tanto aquilo que você fala, que merda. Na verdade, você falando, eu lembrei agora da explicação pro filme, né? Assim, ele tinha, como todo escritor, roteirista, ele tinha várias ideias. E aí ele essas ideias nunca davam um filme. Essa ideia é legal, mas não dá um filme bom. Essa ideia é legal, mas não dá um filme bom. Aí ele falou assim, vamos juntar tudo, fazer um filme só. Realmente, foi por aí. Então ele encontrou, mas ele é muito bom em mesclar tudo e encontrar esse clima natalino que permeia tudo, né? Porque querendo ou não, essas histórias poderiam acontecer em outros períodos, né? Sim, são histórias de amor, basicamente. Sem dúvida. Elas combinam com o clima natalino por conta do sentimento que o Natal traz. Então ele transforma o Natal numa espécie de personagem que tá lá sempre presente. Sempre ele, né, tem a árvore, tem a música, tem o que a gente vive no Natal e tudo isso permeando. Isso eu acho o mais legal e por isso que ele é, pra mim, um filme que mostra o sentimento do Natal ou o clima natalino
muito mais do que um Grinch da vida, do que essas comédias de sobrevivendo ao Natal, lá, porque elas parece que estão batendo, né, na tecla é Natal. É verdade. Natal. Esse não. São histórias bonitas de amor que por um acaso acontecem no Natal, né? Além de tudo, elas são próximas, né? Porque você assiste e você ou se vê naquilo ou você fala, pô, eu posso conhecer algum desses eu já personagens, vivi alguma coisa parecida, né? Ou eu conheço alguém que já viveu. Ah, não, quando eu viajei pra fora do Brasil, as mulheres me atacaram. Não, Dani, porque você foi pra Inglaterra. Aí elas me atacaram. É verdade. Não, elas atacam porque elas não gostam dos ingleses, elas gostam dos latinos. Calientes que chegam. I may not always love you, but long as there are stars above you. Hello, Daisy. This one's Greta. Hello, Greta. I'll make you so sure. Well, here she is. This is Aurelia, this is Julia, this is Peter. Hi. Oh, Mark, hi. I didn't see that. Yeah, I just thought I'd tag along. Jamie's friends are so good looking. You never tells me this. I think maybe now I have made the wrong choice, picked the wrong Englishman. She can't speak English properly, she just doesn't understand. Dad! Dad! Oh, God. Did you get us any presents? As a matter of fact, I did. Thanks, Dad. How are you? I'm fine. I'm fine. Good to have you back. Come on. Realmente, ele poderia ser um filme do Dia dos Namorados, por exemplo. Mas o charme dele tá no Natal, né? Tá no ambiente frio, tá na neve, tá nas luzes. Troca de presentes nos festivais. Sim, as cores, a fotografia do filme é muito legal também. Justamente por você estar vivendo esse clima natalino, você tem momentos em que as cores do filme estão muito fortes. Você tem uma cena que eu acho muito emblemática dentro do filme, que é quando a Emma Thompson, ela recebe o CD do marido, entende já que ele comprou o colar, que ele vai dar o colar para uma possível amante e tal, e aí ela pede 1 minuto e ela vai pro quarto, e ali você tem um plano mais aberto que mostra ela dentro do quarto escutando a música que o cara deu para ela, e ali você tem uma cena que eu acho ela emblemática pela cor dela, sabe? Porque Sim. Ali você tem cores quentes do Natal, ela é uma cor, a gente pode até dizer meio fosca, assim, e ela tá dentro do quarto, e você percebe dentro do quarto aquela coisa assim, de uma coisa bem aconchegante, família e tal. Mas ao mesmo tempo vazia, né? Porque ela tá totalmente chorando num canto vazia. e o outro canto tá, tipo, Sem nada. é como se o lado que o marido dela dorme... Vazio. É ninguém, porque é o que ela sente naquele momento. Tudo tá pro lado dela. O rádio tá do lado dela, as roupas estão dentro do lado dela. Exatamente. E tal. O do lado dele é tipo frio, sem nada. Exatamente. Então o filme ele é legal por isso também. Ele tem esses detalhes dentro dele que realmente complementam a história. E essa parte da fotografia é muito legal de você ver que o filme teve essa preocupação, né, em colocar. Tem cenas de árvore de Natal lindas, cenas lindas, assim, que você vê aquela árvore brilhante, muito bonita e tal. Até mesmo quando você tem lá o primeiro-ministro indo de encontro a Natalie, né? E aí ele, a hora que bate na porta, tipo, abre a porta, vem a família inteira dela tá saindo. Ali você tem, tipo, cores fortes, vermelho e tal. Ela tá inteira vestida de vermelho. O que mais me chama atenção no fim é a roupa dela, porque é o que mais destoa, né? Exatamente. O vermelhão, sobretudo vermelho, que é bem Natal, né? E a cor do amor, né? A cor quente, uma cor que, tipo, tá tirando aquele cara da zona de conforto dele. É ela, entendeu? Sim. Então o filme tem essas coisas que você olha e fala, puta, cara, encaixa, sabe? Encaixa a visão que você tá tendo, com a música que você tá escutando, com a imagem, as cores, né? Então ele funciona muito bem dentro desse propósito. Dentro desses personagens que a gente falou, tem algum dentro desses que vocês gostam mais, que vocês se identificam mais, não? Eu gosto bastante do arco lá do Daniel.
Sam, porque acho que eu lembro quando a primeira garota que você gostou da escola, tudo mais, e como no fim o Daniel ele dá aquela força, né? O que nem o Daniel falou, geralmente o adulto fala, amor de criança, se dane, né? Então eu acho isso bem legal, talvez seja o dos que eu mais goste. E eu acho legal, por incrível que pareça, o do John e da Judy, até por aquilo mesmo, porque eles estão sempre pelados nas posições mais constrangedoras de todas, e no final não é assim, o cara é meio cafetão, né? E aí, eu vou te comer agora. Não, o cara fica sem jeito, assim, eu acho bonitinho isso. Então é um dos que eu acho mais engraçado. Eu acho interessante, sempre que eu vejo, eu fico, nossa, que engraçado, né? E o do Daniel e do Sam também. E pra você, Dani? Eu acho que eu gosto mais da história. Eu gosto muito da história do o Jamie, né? O Colin Firth e a... Sim. E a moça, por conta da língua, tipo... A língua que os dois falam, como um não fala a língua do outro, ela forma uma barreira, né? Então um pode ser totalmente sincero com o outro ele pode ser totalmente sincero porque sabe que o outro não vai entender. Que é a hora, né, que eles falam que essa é a melhor parte. Tem isso, mas tem, né? Antes, tem uma hora que ele oferece um negócio, ela fala assim, se você conhecesse a minha irmã, você ia saber por que eu não quero comer esse doce que você está oferecendo. Né? É verdade. E aí, só que ela fala isso em português, ele não entende e tudo mais. Não, e nessa parte tem uma brincadeirinha com um diálogo que é isso mesmo, né? Ela pula no lago pra pegar o roteiro e fala, puta, eu espero que isso daqui seja bom o suficiente pra eu estar aqui pegando. E ele tá ali também falando, nossa, isso é uma bosta. Não é Shakespeare, sai daí, não sei o quê. Aí ele entra, ela, cuidado com as enguias. Ele, tem enguia aqui? Puta que pariu. Isso é muito legal, mas aí isso tem a cena bonita, né, que ela fala, né, ele fala, é minha parte favorita do dia, porque é te levar embora, né? É porque tá com você no carro. Ficam juntos, né? Daí ela fala, é a parte mais triste do meu dia porque eu tô te deixando e tudo mais. Então tem isso. É uma coisa, é um pouco clichê, é um pouco... Não faz muito sentido que duas pessoas se apaixonem do nada só de se olhar, sei lá. Mas o amor... Mas é o amor. Cara, mas é justamente... O filme é isso, mas né? Não tipo, só então em filme, na vida real. Isso. Você vê cada história doida, assim, começou a gostar do nada e... Exatamente, sentiu alguma coisa e pronto, acabou. Então, assim, funciona pro Simplesmente Amor. E eu gosto muito dessas questões, né, das línguas e das barreiras que as línguas causam. Então eu gosto muito. Mas eu fico muito emocionado com a cena lá da declaração de amor. Então eu acho muito bonito e interessante você trabalhar com o fato de uma pessoa, tipo, amar outra pessoa sem necessariamente querer nada em troca. Porque no fundo, o Mark, que é o Andrew Lincoln, né, ele gosta da Juliet, ele ama completamente ela, mas ele não tá querendo nada de volta, tanto que ele não faz, ele se afasta dela, né? É verdade. Então é uma coisa assim, tipo... E eu lembro, uma viagem minha, mas assim, tem uma cena que eu lembro que... É uma das poucas cenas de novela que eu lembro muito. Se eu não me engano, era uma novela do Manuel Carlos com o Tony Ramos, não vou lembrar qual novela era. Porque teve 350 novelas do Manuel Carlos com o Tony Ramos. Mas, tipo, a menina dava um esporro no pai porque... ele amava a mulher e não fazia nada. Uma coisa assim, e ela não correspondia. E daí ele dá um esporro e ele fala, porque se entre escolher não amar ninguém e amar e não ser correspondido, eu prefiro ainda amar e não ser correspondido, porque só o fato de amar já é algo importante e que cresce, que faz bem pras pessoas. Então assim, eu lembrei disso só pra falar porque é interessante, bonito você ver a situação de alguém. Amar simplesmente, ponto, acabou. E não buscar por algo em troca. Entendi. E você, Rafa? Então, eu ia falar realmente da Karen do Harry, que é a Emma Thompson e o Alan Rickman. Eu gosto da história deles. Eu até fazer um destaque aqui para mim pro Alan Rickman, que eu acho ele um ator muito bom, cara. E ele tem um jeito de interpretar, não sei se é só pra esse personagem, mas eu já tinha sentido isso quando ele fez Harry Potter também, né? Eu sinto que ele tem um jeito de interpretar que é um jeito classudo, sabe? Ele tem uma classe, uma elegância de interpretação que me chama a atenção, assim. Você até entende que a secretária tá dando em cima de um velho, né? Tipo, porque ele é velhão. Ele é um cara charmoso, sabe? Ele é um cara... E o personagem, o Harry, você percebe que ele tenta resistir àquilo, mas ao mesmo tempo, pra ele, é muito tentador.
ter aquela secretária ali e ela se Porque insinuando. é uma moça nova, a esposa dele também não é mais nova, né? É aquela então. coisa do proibido. E eu acho que dá pra entender um pouco disso quando você pega a situação da Karen, né? Que ela não consegue consolar o amigo, ela... ao mesmo tempo em que ela tem a emoção dela, ela talvez não consiga externar tanto. Então talvez ele tenha, assim, esteja sentindo um pouco de frieza da parte dela, né? Exatamente. E mostra realmente um casamento um pouco desgastado, né? Aquele casamento que... Exatamente. Você percebe que tá faltando alguma coisa ali. O relacionamento deles não é mais aquela coisa, E né? quando o relacionamento tá desgastado, qualquer pessoa que surge e abre a perninha, a pessoa, né? Pois é, então. E aí, eu acho muito interessante isso. Eu acho que a Emma Thompson fez um trabalho fantástico no filme. Ela tem um personagem que essa parte do sofrimento, quando ela entende que ele possa estar traindo ela, né? Ela consegue lidar com uma situação, mas também de uma forma tão charmosa, tão elegante, e o jeito como ela expõe isso pra ele, como ela se segura, como ela chega pra ele e o que você faria no meu lugar? Ele fala, do que você tá falando? Daí ela fala, não, se você fosse uma esposa que descobriu que o marido comprou um colar e deu pra uma outra pessoa que não foi pra ela, e aí você, sabe, assim, o que você faria e tal. Daí ele na hora fala, cara, desmontou ele, entendeu? E os dois são tão elegantes dentro daquilo. E o que eu acho legal é que o filme não fecha essa história. Porque quando ele chega de viagem no final, e o filme brinca um pouco isso, tanto no começo quanto no final, com essa coisa do aeroporto, dos reencontros, das despedidas e tal. O filme brinca com isso, e a hora que ele chega, você não entende claramente se eles ainda estão juntos ou se eles se separaram. Se eles deram um tempo. Eu sempre tive essa dúvida. Assistindo agora a última vez, eu acho que eles ficaram juntos, porque ela fala assim, vamos pra casa. Tipo assim, então, ele tá morando ainda com ela, ou pelo menos tem uma base, sei lá, né? Então, eu achei que eles aí não ele separados. pode estar morando em outro lugar e chegou de viagem, vai ficar na casa dela porque eles têm um filho, tem um casal em comum, Então tem algumas coisas assim que ficou você não consegue. E isso é interessante porque ele vai dar margem para a interpretação de cada um. Então, pra mim, eles podem ter ficado juntos. Pra você, eles podem ter se separado. Pro outro... Não, mas é o de menos, porque o importante é a relação e o que ocorreu naquele momento. E é isso que eu achei. Eu gostei muito dessa questão entre os dois personagens, com dois brilhantes atores, assim, que a Emma Thompson e o Alan Rickman realmente fizeram um ótimo trabalho. Mas como a gente tá aqui nesse clima natalino, vamos dar de presente para esse filme as nossas notas que fechem esse pacote Simplesmente Amor, que é esse filme que a gente trouxe para falar nesse penúltimo podcast que a gente está gravando, né? Então, Henrique, qual que é a sua nota para Simplesmente Amor? Minha nota é de 5 claquetes. Craquetes natalinas. Eu não sou muito fã de comédia romântica, de romance, mas esse é um filme que, assim, tá passando, eu paro o que eu tô fazendo e assisto. Não importa se é do começo ou se tá na metade, eu já sei algumas falas de cor. E também entra na regra do comédias românticas com Hugh Grant, que todas são boas, mas essa comédia romântica, assim, é uma que, se alguém me pedir pra indicar uma, eu indico Simplesmente Amor. É sua favorita. Favoritas. E pra você, Dani? Eu também dou nota 5. Perfeito. Nota máxima. Também uma das comédias românticas que eu mais gosto. É o filme de Natal que eu mais gosto. Que de filme natalino não tem nem a nostalgia do Esqueceram de Mim me faz ter preferência. Eu prefiro Simplesmente Amor. Eu gosto de tudo nele, eu acho que o filme é muito redondinho, é muito legal. E, só pra fechar um comentário que eu não fiz, essa brincadeira que ele faz com o aeroporto, e no começo é uma espécie de desabafo, até depois que eu fui ver, na verdade é o Hugh Grant falando, né? Sim, é ele. Não me dei conta, várias vezes nunca tinha me dado conta, eu achava que era um narrador. E ele fala, toda vez que eu fico triste,
me sinto triste, eu vou no aeroporto de Heathrow e vejo as pessoas se abraçando. E daí ele fala da questão de como que o amor tá em toda parte, né? O amor tá em todos os lugares e nunca são... E a gente às vezes fica triste na vida porque a gente só vê notícia de desgraça. Porque as coisas bonitas da vida não são dignas de notícia. Você não vê no jornal, sei lá, todas as pessoas que disseram eu te amo uma pra outra. Você vê quantas morreram. Sim, exatamente. Entendeu? Assassinadas, sei lá. Então, você não vê, são as coisas ruins que são notícias. E eu acredito muito nisso. Toda vez que eu vejo muita notícia ruim, eu falo, não, é porque só se dá notícia de coisas muito ruins na maioria das vezes. As coisas boas não são dignas disso, mas elas acontecem com muito mais frequência. Existe muito mais pessoa boa do que pessoa ruim. Não, e inclusive no começo do filme, ele fala que no 11 de setembro, quando você passava na frente lá de onde estavam as duas torres, você não via nas paredes mensagens de ódio. Não, ele fala das mensagens porque teve muita gente que ligou pra família, sabendo que ia morrer lá dentro. Sim, sim. Então elas não ligaram. Mas ele fala também das mensagens deixadas lá. Sim, claro. Ele fala, você não vê mensagem de ódio, você só vê mensagem de amor. Exatamente. De perdão, de carinho, de saudade, de tudo relacionado ao amor. Então ele fala que esse é o sentimento, né, mais forte, né? Exatamente. E eu acredito muito nisso e eu acho muito legal que daí ele começa assim e termina no aeroporto com os personagens pra fechar esses personagens, deixar redondinha a história e depois mostra ainda mais pessoas se abraçando. Que mostra assim que todo mundo tem a sua história, né? Que todo mundo tem a sua história e que o Natal só é como se fosse um ponto máximo da expressão do amor da forma mais pura, mais independente de amor romântico ou familiar, etc. Só como isso, porque isso acontece o ano inteiro. E eu acho que o filme passa muito essa mensagem boa pra todo mundo. São poucos os filmes que você sai assim com uma sensação boa, simplesmente boa, né? Você não sai pulando de alegria, você não sai chorando, você sai acreditando no amor, satisfeito e acreditando. Uma frase do Mandela que ele fala que se as pessoas são ensinadas a odiar, elas podem aprender a amar, porque o amor chega mais naturalmente ao coração do homem do que o seu oposto. E é muito verdade isso, né? Mesmo. O ódio só existe porque as pessoas foram ensinadas e é muito mais fácil ensinar a amar. E o Simplesmente Amor mostra muito isso. Assim, e tem uma frase muito boa do Pat Adams também, numa entrevista que ele deu, e que falavam pra ele, o que você acha que as pessoas precisam aprender? Ele falava justamente sobre aprender o amor. E aí tem uma hora que ele pega e fala assim, quer ver como se ensina o amor? Me dê uma rede de TV pra mim. Vocês vão ver o que é ensinar o amor, porque as televisões, as mídias e tal batem muito na desgraça, no horror, no violência. ódio. E aí você ensina as pessoas a odiar, sabe, ter esse sentimento embutido, negativo dentro delas. Então ele falava disso, ele falava, uma das coisas que você tem que ter na sua vida é seu planejamento de amor. O que você vai fazer para cultivar isso? Eu acho que faz parte. Eu já vou emendar com a minha nota, que também vão ser 5 estrelas pro filme. Eu acho que ele é um filme completo. Ele, para mim, é também um dos meus filmes favoritos dentro dessa temática de Natal, se não for o favorito. E dentro da temática de romance, eu acho que ele tá perto dos favoritos. Eu tenho outros que eu gosto muito também, e eu acho que ele tá ali, conversa muito próximo desses daí. E eu acho assim que o filme ele tem alguns problemas, como eu apontei aqui. Então é óbvio que quando você tem vários personagens, várias histórias sendo contadas simultaneamente, né, a narrativa do filme ela fica irregular, ela acaba se tornando uma narrativa complicada de você seguir. Então você tem personagem que perde credibilidade, personagem que ganha mais credibilidade, e isso é normal de você ver, tanto que a gente falou aqui que tem personagens que nem precisariam estar inseridos. Só que o Curtis, né, que é o diretor do filme, ele é um escritor experiente, ele é hábil dentro dessa ideia dele de filme, dentro desse expertise que ele tem, né, dentro dos romances. Então eu acho que ele conseguiu controlar bem isso e ele consegue navegar bem dentro dessas águas do romance em si, dessas múltiplas histórias. Então eu acho que o filme ele é redondo também dentro disso.
são coisas que não estragam o filme e por isso Simplesmente Amor merece 5 estrelas. Então o Cinemação carimba aqui Simplesmente Amor como um filme 5 estrelas dentro da nossa média geral. 5 estrelas é o que Simplesmente Amor deve merecer. E é a nossa recomendação para você assistir na sua noite de Natal, né? Na sua noite de Natal, assista Simplesmente Amor com a sua família, com o namorado, com a namorada, com os pais. Assista, é um filme que vale a pena assistir, é um filme que exalta esse sentimento que precisa ser compartilhado e é um filme que tem todas essas amarras que a gente falou aqui. Então, Simplesmente Amor, recomendo. Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Chegando ao final do podcast Cinemação número 115, penúltimo podcast de 2014. Estamos chegando ao nosso final, estamos chegando ao final da 3ª temporada de podcast do Cinemação e dessa vez a gente falou sobre um dos nossos filmes favoritos aqui, Simplesmente Amor, e realmente é unânime, é um filme que tem todo o glamour para um Natal, então vá lá, assista comendo seu peruzinho com a sua farofinha. Ou melhor, assistir antes às vezes é até legal, porque às vezes você vai entrando no clima do Natal. É verdade. Aí dá tempo de você se declarar pras pessoas, sair pulando de alegria, de repente. Dani Henrique, muito obrigado por mais uma presença, a penúltima presença de vocês em 2014 no podcast, e a gente se vê no último podcast do ano. Valeu, Dani, valeu, Rafa, e obrigado você que ficou ouvindo a gente. E até o próximo. Isso aí, obrigado a todo mundo. Feliz Natal pra todo mundo, porque vai ter próximo, mas a gente já deixa Feliz Natal, porque você vai transformando ele em feliz, sei lá. Assista Simplesmente Amor, ou outro filme de Natal idiota e depois reclame com a gente. Se viu um filme idiota e não Simplesmente Amor. Não, porque tem muito filme de Natal idiota, né? Inclusive, mas o Grinch é legal. A Larissa deu essa dica, né? A gente falou que ia gravar um podcast natalino, e aí ela, no Twitter, ela respondeu: pô, vocês deviam gravar sobre os piores filmes de Natal. Porque tá cheio de filme, né, de Natal ruim, né? Mas um filme de Natal que eu lembro sempre, e não é o Esqueceram de Mim, não é o Grinch, é o Estranho Mundo de Jack. Aquele... que é outra pegada, é diferente. Outra, O Grinch também mas é legal. É de Natal, o SBT, minha infância inteira sempre passava. Era na semana, nunca passava no dia 24, mas eu lembro assim, que na semana do Natal já algum dia passava, que eu e meu primo, a gente já adora esse filme, eu sempre lembro que, vai passar, tipo, minha tia ia me buscar em casa pra gente dormir, que todo mundo estranho. Então, e tem outro fator, que é o da nostalgia, né? Que tem sentimento de nostalgia. Também, claro, mas a pegada é completamente diferente do Simplesmente Amor. Simplesmente Amor serve muito pra todo mundo, mas sem ceninhas fortes, então tome cuidado com as crianças. Mas é isso aí. É sério, velho. Tem, acho que é 14 anos, se não me engano. Isso aí. Valeu, Rafa. Valeu, Henrique. Valeu todo mundo. E até semana que vem. O podcast Cinemação número 115 fica por aqui. E a gente se vê no último podcast de 2014.
Ação. Tinha o Spoleto, tinha o Bob's, tinha... Não precisa ficar falando a marca, porque ninguém patrocina a gente. Tá. Então tinha... Mas tinha uns sem assim, marca não lá. tinha... Tinha hambúrguer, tinha coisas leves. Pastelaria Dom Henrique. Tinha, que eu mostrei, o Daniel não viu. O Daniel não quer falar porque ele não quer fazer propaganda do meu nome. E você quer, né? Tipo, aí você corta, você faz assim... Tinha Expo... Bob's... Não, chega de dar trabalho pra mim. O Daniel quebrou o negócio. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.